Em janeiro eu já menstruei sem dores, não precisei tomar medicação. Dia 6 de março resolvi fazer o meu primeiro teste de gravidez e, para minha grande surpresa, deu positivo. O intestino já não estava preso, a inchação foi fora, os gases foi fora, tudo foi fora. Não ter dor nenhuma no período menstrual, de não ter desconforto, distensão abdominal, né, os gases, então tudo foram pontos assim que diminuíram, que eu consegui eliminar. Hoje em dia não sinto mais as dores no ânus, o sangramento diminuiu 100%, eu tenho tido só 20% ou 30%. Na primeira semana eu já não estava sentindo mais nada. A dor que eu sentia antes eu não sentia mais. Eu não estou mais sentindo inchaço. As dores na lombar também aliviaram bastante. Lembrando que esse é um vídeo de aquecimento para a revolução da endometriose que vai acontecer entre o dia 7 e o dia 13 de agosto. Passos para conseguir se livrar das dores e aumentar sua fertilidade de uma forma natural, sem medicamento ou mesmo cirurgia. Para se inscrever no meu evento da revolução da endometriose, que é 100% online e gratuito, é só clicar no link que está na descrição desse vídeo. Sejam todas muito bem-vindas, né, na nossa live de hoje. Hoje eu vou falar sobre menstruação, o que a menstruação revela sobre a sua saúde. Então sejam bem-vindas vocês que estão me acompanhando aqui do Instagram, vocês que estão acompanhando aqui pelo YouTube. E já quero te convidar a se inscrever no meu canal do YouTube, caso você ainda não esteja inscrito, ativa aqui esse sininho de notificação. Assim, toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai te notificar e vai te mostrar que eu tô por aqui ao vivo produzindo algum conteúdo muito importante para você, certo? No Instagram, @MichelleJNutri, você pode conferir conteúdos diários, dicas diárias que eu falo sobre endometriose, sobre adenomiose e muito mais, tá bom? Bom, meu nome é Michelle, sou nutricionista, sou também portadora de endometriose e a minha missão é ensinar mulheres com endometriose e com adenomiose a como se livrarem das dores e a conseguir engravidar. Certo? Se você tá aqui, você não tá aqui por acaso. Você tá aqui porque você precisa de ajuda ou conhece alguém que precisa de ajuda. E essa live, ela não é só para quem tem endometriose e adenomiose, não, tá? É também para quem tem SOP, é para quem é mulher e menstrua, ou mesmo se você não menstrua, você precisa saber dessa live. Essa live é uma importância tão grande da saúde da mulher, tá? Sobre a saúde da mulher. É importante você entender, caso um dia você resolva voltar a menstruar, ou mesmo você se recorde de quando você menstruava, disfunções que você possuía e que já te davam um sinal de que alguma coisa no seu corpo já estava errado, tá? Já estava te dando esses sinais aí. Então, se você tem endometriose, adenomiose, SOP, se você é mulher, fica aqui nessa live, que essa live vai ser muito importante para você. Eu vou falar sobre ciclo menstrual. Será que a menstruação ela é importante? Será que ela é dispensável? Será que a menstruação é só para quem quer engravidar? Quem não quer engravidar não precisa menstruar? Será que quantos dias de menstruação que é normal? Será que ter coágulos na menstruação? O que quer dizer coágulos? O que quer dizer eu ficar menstruada por vários dias? E eu ficar por poucos dias? Qual o tamanho ideal do meu ciclo menstrual? Escapes, tipo borra, tudo isso eu vou falar aqui na live de hoje. Então, fique aqui comigo e a gente vai conversar mais e mais sobre esse assunto aqui. Então, será que a menstruação ela é importante ou não? Será que ela é dispensável? Será que a mulher pode ou não menstruar? Vamos conversar mais a respeito desse tema. Muito se fala, até uma vertente que fala que se a mulher não quer engravidar, ela não precisa menstruar, porque a menstruação é dispensável para essa mulher. E será mesmo que a menstruação é dispensável? Eu quero te dizer aqui o que eu acredito. Eu acredito que no nosso corpo nada é em vão. E se a menstruação acontece, ela ocorre por um motivo, tá? Ela ocorre por um motivo que é importante para o seu corpo. Da mesma forma que os sintomas de dores, eles são importantes porque eles são um pedido de socorro, que seu corpo está mostrando que tem algo de errado. Quando você tem febre, está te mostrando que tem algo de errado. Quando você começa a tossir, quando você começa a ter diarreia, são sinais de que tem algo de errado acontecendo. O nosso cocô, eu costumo falar que ele é o termômetro da nossa saúde. Através do nosso cocô, nós podemos identificar muitos e muitos problemas de saúde que nós podemos estar tendo. E assim é em relação à sua menstruação.
a menstruação, ela é capaz de te mostrar que tem algo de errado acontecendo com o seu corpo. Algo em relação aos seus hormônios, algo em relação à sua fertilidade, algo em relação à sua saúde, tá? Que tudo isso aí pode estar acontecendo. Então, o fato da sua menstruação estar acontecendo me mostra isso, que tem algo de errado acontecendo com o seu corpo. Por isso, quando a gente silencia, quando a gente não menstrua, a gente perde vários e vários sinais do corpo que estão mostrando que tem alguma coisa acontecendo. Você ignora esses fatores. E aí você vai ter uma menstruação química, se você bloqueia a menstruação, porque é isso que o anticoncepcional faz. O anticoncepcional, ele simula a sua menstruação. Na verdade, você não está menstruando, mas você está tendo uma oscilação hormonal, e essa oscilação hormonal está fazendo com que você tenha um sangramento, que é o que a gente chama de menstruação. Quando você parar o bloqueio, quando você interromper o bloqueio, você vai ter que lidar com todos os problemas que estão acontecendo no seu corpo, tá? Com todo o desequilíbrio e que vem causando esses problemas de saúde que você meio que empurrou para debaixo do tapete para esconder. Isso acontece classicamente nas mulheres com SOP, que é síndrome dos ovários policísticos. Mulheres com SOP tomam anticoncepcional para regular a menstruação, porque estão lidando com uma menstruação desequilibrada. E aí tomam o anticoncepcional para regular. Só que não está regulando. Você está menstruando por causa da oscilação hormonal. Mas aí sabe o que acontece? Essa menstruação, quando você volta a menstruar, você vai lidar com tudo aquilo, com a acne, com todos os problemas de saúde que antes fizeram você bloquear. Então, você vai mascarar os sintomas. Mulheres com endometriose atrasam seu diagnóstico bloqueando a menstruação com anticoncepcional, né? Então, antes, você poderia perceber que tem endometriose e você poderia até mesmo começar a tratar antes. Só que você deixa de tratar porque você está com a sua menstruação bloqueada. Tá entendendo? Bom, vamos lá então. Maceió, muito bom ter vocês por aqui. Tá certo? Então, vocês mostram que tem algo de errado ali acontecendo com o seu corpo. Bom, e o que quer dizer quando você volta a menstruar e você se depara com essa irregularidade menstrual? Essa irregularidade, ela mostra que você está com alguma deficiência hormonal. O que é um ciclo irregular? Se você varia mais de 2 dias ou menos de 2 dias, você tem um ciclo irregular, tá? Mas antes, eu não terminei de concluir, né, que a questão da menstruação é importante. Você entendeu que ela é um sinal do seu corpo. Através da menstruação, a gente também promove a eliminação de compostos do nosso corpo. A nossa menstruação, ela revela que você está com algum problema de saúde e também ela é uma forma de desintoxicar. Assim como a gente tem o suor, assim como a gente tem o intestino, o nosso cocô sendo um termômetro da saúde, a menstruação é um termômetro da sua fertilidade, tá certo? Então, nós temos isso. A menstruação é um termômetro da fertilidade e o nosso cocô é um termômetro da nossa saúde intestinal. Tá certo? Bom, e que mais? Que mais que nós vamos falar aqui? Endometriose, Mirena, certo? O que mais? Muita gente usando Mirena. Vocês estão bloqueando a menstruação? Vamos colocando aqui no chat que eu quero saber. Quero saber se vocês estão bloqueando a menstruação. Estão bloqueando? Aí. Sim, sim. Esse vídeo vai ficar salvo sim, tá, gente? Vai ficar salvo, depois vocês podem assistir e podem acompanhar. Então, a menstruação ela tem toda essa riqueza. Assim como o suor, ele é uma forma de mostrar que o seu corpo está, uma forma de desintoxicar o corpo, assim como o suor, né, a gente tem essa forma detox, a menstruação também ela libera, ela faz essa limpeza no corpo. Quem sente? Às vezes, a menstruação, por mais dolorosa que ela sinta, você não sente uma sensação de alívio depois que você menstrua? Assim, nossa, tipo, parece que limpou meu corpo. Quem sente assim? E essa sensação não é à toa.
tá? Então, eu acredito muito que o nosso corpo ele não é burro. Ele não faz uma coisa existir sem a necessidade. Por isso, eu não concordo com essa vertente que defende que não precisa menstruar se você não quiser ter filho. Menstruação não serve só para ter filhos, né? Porque se você ovula, você menstrua. Se você não ovular, aí você não vai menstruar. A menstruação serve para limpar o seu corpo também, para revelar, te dar sinais de deficiências hormonais. E é um termômetro da sua fertilidade. Então, tudo isso aí vai ser importante. Aqui, a Thais falando, né, que com a menstruação sai até ansiedade, estresse, vai tudo embora. Ótimo. Bom, então, vamos lá, então, falar sobre a menstruação. Se a sua menstruação altera 2 dias para menos ou 2 dias para mais, ainda está normal. Por exemplo, vamos supor que você menstrua de 28 em 28 dias. Se altera 2 dias para mais, 2 dias para menos, isso aí também está ok, não é uma irregularidade menstrual. Mas vamos supor que às vezes ela vem com 28 dias e depois ela passa a vir com 30 dias. Isso já me mostra que tem algo de errado acontecendo, que não está certo, tá? Já me mostra que tem alguma coisa errada aí. Ah, veio esse mês com 24, no outro veio com 32 dias. Não tá certo, tá? Então fiquem atentos. 2 dias variar, ok. Mas mais do que 2 dias, não é ok, certo? E a menstruação é quando desce o sangue vivo. O primeiro dia é quando desce o sangue vivo. Escape do tipo borra, tudo isso, nada disso mostra que é o primeiro dia da sua menstruação. Menstruação é sangue vivo, tá bom? Sangue vivo. Então, vamos lá. Se você menstruou, sangue vivo. Esse é o primeiro dia do ciclo, tá certo? E qual é o tamanho do seu ciclo menstrual? Você vai contar do primeiro dia do ciclo, que é o dia que você menstruou. Então, vamos supor que você menstruou no dia 1º de março, para facilitar as contas aqui para nós. Dia 1º de março foi o dia 1, foi o dia que desceu sangue vivo, certo? E você tem uma menstruação, no dia 25, você menstruou novamente. Então, se você menstruou novamente no dia 25 de março, dia 24 foi o último dia do seu ciclo. Então, é só você contar o primeiro dia do ciclo até o último dia antes da nova menstruação. Esse é o tamanho do seu ciclo menstrual. Então, ele é de 24 dias, certo? Do dia 1 para o dia 24, nós temos 24 dias. Esse é o tamanho do seu ciclo menstrual. É assim que você deve contar. Eu já quero saber, se vocês entenderam como é que faz essa conta, coloquem aqui no chat quantos dias é o seu ciclo menstrual, certo? Coloquem aqui. E qual que é o valor normal do ciclo menstrual? Menos que 24 dias, então de 23 para baixo, ou mais que 33 dias, já mostra algum problema hormonal. O ideal é que a sua menstruação ela tenha entre 24 e entre 32 dias, tá? Esse é o ideal. Entre 24 e entre 32 dias é o ideal do seu ciclo menstrual, certo? É o ideal. Passou disso, não é tão interessante. Se você tem menos de 24 dias de ciclo, eu menstruo de 23 em 23 dias. Isso aí pode me revelar que você pode estar com uma deficiência de progesterona, tá? Pode me revelar também a presença de mioma, que às vezes está se regulando, desequilibrando. Pode me revelar também uma disfunção da tireoide, algum problema tireoidiano, por isso você está com a menstruação assim. E pode me revelar, inclusive, uma baixa de estrogênio. Também pode estar revelando isso. Agora, se a sua menstruação vem com mais de 33 dias, né? Às vezes vem de 33, às vezes vem 35, às vezes vem de 40 em 40 dias. Isso aí me mostra que você pode estar com síndrome dos ovários policísticos, conhecida como SOP, tá? E aí você não está ovulando de forma adequada. Se você não ovula, você não menstrua. Então, provavelmente, uma mulher que tem uma menstruação de 35 em 35 dias, 40 em 40 dias, ela pode não estar ovulando. Tá? Isso aí já me chama atenção. Se você quer engravidar, você precisa ovular, tá certo? Pessoal que não tá entendendo, vou repetir então. O primeiro dia do ciclo é quando desce o sangue vivo. Se a sua menstruação é no dia 1º de março, a gente conta um número de dias, tá? Para representar o seu ciclo menstrual. Então, você que menstruou no dia 1º de março, se você menstrua novamente dia 25 de março, quantos dias deu entre dia 21 e dia 24, que foi o último dia da sua menstruação? Aí você vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, vai contar. Do dia 1 para o dia 24, deu 24 dias. Esse é o tamanho do seu ciclo, entendeu? 24 dias é o tamanho do seu ciclo menstrual. É isso que eu estava querendo dizer. Agora, quem estiver chegando atrasado, se vocês ficarem saindo da live, aí vocês vão perder o fio da meada e não vão entender. Aí depois vocês começam a assistir de novo a live para vocês entenderem, tá?
Então, variar 2 dias para mais ou para menos é normal. Uma pessoa que menstrua, por exemplo, de 24 em 24 dias, né? Todo o tamanho do ciclo dela. Se ela, num ciclo, veio com 23 dias, tá normal. Variou um dia. Ela menstruou dia 24. Mas se variar, por exemplo, ela menstrua de 24 em 24 dias. Aí, de repente, vem com 20 dias. Já tem muito, fugiu 4 dias, né? Antecipou 4 dias do normal. Então, isso aí já mostra que não tá certo, tá bom? Já me mostra que não está certo. Variar 2 dias para menos ou para mais, ok. Mais que isso, essa variação mostra que tem algo de errado acontecendo aí com o seu corpo. Então, é o ponto certo aí, 2 dias para menos ou 2 dias para mais. Segundo ponto, se você tem essa menstruação com esse intervalo, entenderam, né? Menos de 23 dias pode significar alguma deficiência hormonal. Mais do que 33 dias também. Pode ser SOP, pode ser uma disfunção da tireoide, pode ser o estresse, tá? Pode ser prolactina alta, que está muito relacionada com estresse, pode ser alguma coisa nesse sentido aí. E olha, eu vou até contar uma história aqui para vocês. A minha mãe, quando ela namorava com meu pai, eles foram passear, né? Ali, passear juntos. E aí, quando eles voltaram, andava a pé naquela época ainda era seguro andar a pé, né? Eles foram abordados por assaltantes. Esses assaltantes colocaram um revólver na cabeça deles, né? E quiseram fazer eles de refém, levar eles, que eles estavam dentro do carro, encostaram com o carro, e tinha um casal já dentro do carro, e eles queriam levar meus pais como refém. A minha mãe levou um susto tão grande, enfim, eu não sei como ela conseguiu pensar na hora, mas ela falou assim, olha, meu pai é delegado, meu avô não é na polícia, é delegado. Meu pai é delegado, se você me levar, ele vai te perseguir, ele vai acabar com você. Enfim, poderia ter sido um final trágico, né? Às vezes poderia ter sido incentivo para que eles fizessem algo de ruim com eles. Aí, eles pegaram e desistiram, né, de levar eles como refém, e foi embora. A minha mãe ficou tão traumatizada, isso foi tão traumático para ela, que ela ficou 6 meses sem menstruar. 6 meses sem menstruar, devido ao estresse. Ela teve que tomar injeção para que a menstruação voltasse a descer. E o que isso me mostra? Que o meu estresse, o meu emocional tem impacto direto na menstruação. O seu emocional ele pode fazer tanto com que a sua menstruação atrase, quanto que ela adiante. Quem nunca passou por uma situação traumática, estressante, e de repente a menstruação desceu? Ou de repente a menstruação parou de descer de uma vez? Né? Acontece muito isso. Então o estresse, o nosso emocional, influencia diretamente em como a nossa menstruação vai vir, no fato dela atrasar ou não. Tá bom? Então isso é importante também avaliar. Se estiver passando por situações estressoras, isso aí pode alterar o meu ciclo menstrual. Outro ponto que também pode influenciar, anemia. Se você estiver com uma anemia, uma deficiência de ferro, também pode acontecer isso daí. Bom, também pode acontecer tudo isso daí. Agora, então a gente falou sobre o número do ciclo, né, o tamanho do ciclo menstrual. Falamos o que pode significar menstruar antes ou depois, com essa variação, e tudo isso. Você ter um ciclo desregulado vai impactar na sua fertilidade. Não adianta querer engravidar se antes a gente não corrigir a base, que é ter uma menstruação saudável, que é ter uma menstruação ok, certo? E quantos dias ficar menstruada que é o certo? O ideal é que você fique assim de 4 a 6 dias, no máximo 7 dias. Se você fica mais do que 7, 8 dias ali menstruada, às vezes fica 15 dias, e eu quero que vocês compartilhem aqui no chat como é que tá a menstruação de vocês, quantos dias você fica menstruada, isso aí também me revela uma deficiência hormonal. Pode me revelar que você está tendo um excesso, um desequilíbrio do estrogênio, com uma predominância estrogênica, que é muito comum, endometriose, adenomiose, que seu endométrio está espessando exageradamente, de uma forma que não está sendo saudável, né? E isso está impactando na sua menstruação. Uma coisa é você menstruar com o corpo desinflamado. Outra coisa é você menstruar com o corpo inflamado, tá? São coisas diferentes. Menstruar com o corpo desinflamado e menstruar com o corpo inflamado. Então, pode acontecer dessa menstruação vir exagerada, e aí você precisar usar absorvente noturno, precisar usar absorvente interno também, acontece muito, eu já vi esses relatos, né, de usar o AB, porque estava aí sentindo esse sangramento excessivo, meu Deus, chega a sujar minha roupa, eu passo vergonha na rua do tanto que a minha menstruação vem. Isso não é normal, tá? Não é normal. Se você fica menstruada por muito tempo, pode ser também a presença de mioma, pode ser também presença de pólipo endometrial e espessamento exagerado do endométrio. É muito comum, principalmente em quem tem adenomiose.
É comum também quem tem endometriose? Sim, mas a adenomiose é mais prevalente, essa menstruação que é maior, que é intensa, tá certo? Mas até isso, gente, a gente consegue regular com tratamento natural. Já tive várias alunas dentro do VBE que às vezes menstruava de 15 em 15 dias, ou passava 10 dias menstruada, e depois que fez o tratamento natural, que equilibrou os pilares, conseguiu reduzir a menstruação para 4, 5, 6 dias, conseguiu reduzir as dores, né, eliminar as dores, conseguiu reduzir, aumentar até o tamanho do ciclo, que às vezes estava vindo de 15 em 15 dias, erradíssimo, e passou a vir com um tempo maior. Isso aí é muito importante. Até porque, assim, 15 dias provavelmente é o dia que a mulher ovulou. E aí ela já tá menstruando em seguida da ovulação. Ela precisa ter uma fase lútea. Nós temos 2 fases, né? 3 fases. A fase folicular, que é onde a gente produz o folículo e vai amadurecendo, e a gente ovula. E a gente tem a fase lútea, que é a fase que vai desenvolver o corpo lúteo. Essa fase, depois da ovulação, ela tem que ter 14 dias. Se ela não tiver 14 dias, essa mulher não está conseguindo produzir progesterona, ou essa progesterona que está sendo produzida não está agindo da forma adequada. Ela está tendo uma resistência à progesterona. E qual que é a chance da mulher engravidar? Se ela tem essa malformação daí, uma ação errada, ou mesmo má produção da progesterona? Ela vai ter dificuldade em engravidar. Progesterona é o quê? Progestação. Logo, se a minha progesterona é insuficiente, isso vai impactar diretamente na minha fertilidade. E na TPM também. Se você não quer engravidar, também. A sua TPM vai vir com tudo por essa bagunça hormonal que está acontecendo. O peito vai doer mais, a mama vai ficar mais dolorida. Você vai ter mais dor de cabeça, você vai ter mais sintomas de irritabilidade, mais inchaço, vai afetar seu intestino, tudo isso vai acontecer por causa do desequilíbrio hormonal. Entendendo? Então, ficar menstruada de 15 em 15 dias não é nem um pouco normal. E eu preciso contar. A fase, quando eu ovulo, né, eu não vou entrar aqui em detalhes, questão de já prolongar muito a live, mas eu preciso identificar, né, o meu muco cervical, certo? Se eu não consigo identificar o meu muco cervical, eu posso não estar ovulando. A gente pode fazer uma outra live em outro dia falando sobre ovulação. Mas tá, identifiquei aquele muco clara de ovo. Depois que eu identifiquei aquele muco clara de ovo, eu preciso ter 14 dias para minha menstruação descer. Se está ficando menos tempo, a minha ovulação pode estar sendo tardia, ou mesmo eu estou tendo uma formação insuficiente do meu corpo lúteo, e isso está afetando diretamente na minha fertilidade e no meu ciclo menstrual, na minha saúde. Então, precisa estar atenta. Essa fase aí, contar esses 14 dias pós-ovulação, tá bom? E uma menstruação com muito coágulo, ela é normal? Ela não é normal também. Muito coágulo gera mais dor. Observa, quanto mais coágulo você tiver, pedaço, né? Fala assim, Nutri do céu, não tem menstruação não, desce pedaço mesmo. Pedaço do meu endométrio aqui no absorvente. Se você tem isso, você está com espessamento exagerado do endométrio. E as chances são que você esteja morrendo de cólica. Você esteja sentindo muita cólica. Para expulsar esse sangue mais coagulado, esse sangue espesso, esse endométrio espesso, é mais difícil para o corpo. Ele vai contrair mais, vai fazer mais contração e vai ter mais cólica menstrual. Quando a gente começa a usar os chás que ajudam a afinar, né, chás como unha de gato, chá amarelo, chá de sálvia, chá verde, chá de canela, né, a gente observa que quando a gente consome esses tipos de chás, a nossa menstruação ela se torna mais fina, se torna mais rala. E isso acontece porque o corpo está dando uma limpada, está diminuindo esse coágulo, certo? Num primeiro momento, a menstruação pode até aumentar de volume, mas ela se torna mais rala. E você vai perceber também que a dor vai reduzir. Vai reduzir bastante. Então, coágulos na menstruação totalmente relacionados à questão da dor. Quanto mais coágulos, mais dor eu irei sentir, tá bom? Então, já fica a dica aí dos chás para vocês. E aí, o que mais? Se eu tenho escape, né, menstruação do tipo borra, Nutri, antes de eu menstruar, eu vejo que suja a calcinha ali, suja o meu protetor, o meu absorvente, com uma borrinha, parece borra tipo café. Isso é normal? Não é, e não é menstruação. Essa menstruação, esse sangramento do tipo borra, ele te mostra que você pode estar com mioma, ele pode acontecer por causa de mioma, ele pode acontecer por causa de pólipo, e o pólipo precisa ser retirado, tá, quando ele é identificado.
E ele também pode acontecer devido à deficiência de progesterona, aquela questão que eu já expliquei. Uma má produção, e mesmo que você produza uma má ação, uma resistência na ação dessa progesterona, está impactando, e aí você tem essa menstruação do tipo borra, esse escape menstrual, tá certo? Pode acontecer devido a isso. Aí a gente vai precisar corrigir a progesterona. E como que a gente pode corrigir a progesterona, Nutri? Chá de erva doce é seu aliado, suplemento como Vitex, chá de Vitex também, semente, né, o ciclo das sementes. Aqui o ciclo das sementes, ele ajuda demais nessa questão de corrigir o ciclo menstrual. Tanto a melhorar a sua fase folicular, quanto melhorar a sua fase lútea. Então, quais são as primeiras sementes da primeira fase do ciclo? Que eu consumo do primeiro dia da menstruação até a minha ovulação. É a semente de abóbora e a semente de linhaça. Farinha de linhaça tem uma absorção melhor, tá? Então, vai ser mais interessante. E aí, depois que eu ovulo, na segunda fase do ciclo, na fase lútea, eu vou usar a semente de girassol ou a semente de gergelim preto para ajudar a estimular a progesterona no meu corpo. E aí vai ajudar a corrigir, reduzir TPM, tudo isso. Então, menstruação tem que descer o sangue vivo. Não tem que ficar preparando a menstruação para descer, ficar saindo borrinha. Ah, no outro eu tenho essa borrinha aí uma semana antes. Uma semana antes de desequilíbrio hormonal, tá? Pode ser esses 3 pontos aí que eu coloquei para vocês. Tá bom? Ah, Nutri, mas a semente de abóbora não vai aumentar o estrogênio? Eu tenho endometriose, que é uma doença com predominância estrogênica, não vai aumentar o meu estrogênio no corpo? Não, tá? É um adaptógeno que vai agir no seu corpo. Então, vai equilibrar. O estrogênio que a gente tem ali na ação da endometriose é um estrogênio, digamos, tóxico, é um estrogênio do tipo forte. O estrogênio estimulado pelos alimentos, tipo semente de abóbora, inhame, entre outros, é um estrogênio que vai competir com esse estrogênio forte que tem ação lá na endometriose, e por isso ele vai ser até terapêutico no caso das mulheres com endometriose. Não é o caso de ficar consumindo demais, né? Mas é o caso de ajudar a equilibrar esse estrogênio reativo, esse estrogênio forte do foco de endometriose, que ele está sendo estimulado para ter um estrogênio normal ali, saudável no seu corpo, entendeu? Então, não vai te prejudicar, não. Entenderam? Então, essa menstruação do tipo borra não vai ser interessante. Ela não é considerada como menstruação. Bom, então a gente falou aqui do tamanho do ciclo menstrual, falamos aqui sobre quantos dias é o ideal de ficar menstruada, falamos aqui também sobre menstruação coagulada, sobre a menstruação do tipo borra, né? Olha o tanto de sinal que a sua menstruação te dá. E tudo isso você perde se você bloqueia a sua menstruação. Nutri, mas o meu médico, ele falou lá, eu tenho aqui endometriose, adenomiose. Ele falou que eu tenho que bloquear a menstruação pro resto da vida. Essa sentença eu não sou muito a favor, tenho que fazer isso pro resto da vida. Como eu disse para vocês, uma coisa é menstruar com o corpo desinflamado, outra coisa é eu menstruar com o corpo inflamado. São coisas totalmente diferentes, tá? E isso afeta muito a sua saúde, a sua fertilidade. Uma mulher que quer engravidar, como é que ela vai engravidar se ela bloqueia a menstruação? É o primeiro princípio. Então, você que está me ouvindo, eu uso Dienogest, eu uso Lurene, eu uso Caliste, sei lá. Você não vai conseguir engravidar bloqueando a sua menstruação. Então, é importante você ter essa atenção para que você não fique ali perdendo tempo de chances de você engravidar e sem saber que você está indo para um caminho contrário. Você quer engravidar, mas está indo por ali. Cuidado, porque o tempo vai passando, e às vezes você está tratando ali a endometriose com o que te foi proposto, mas a sua fertilidade também está correndo junto com o tempo. Então, o princípio para quem deseja engravidar é voltar a menstruar. Mas Nutri, minha menstruação era dolorosa demais, o foco de endometriose vai aumentar. Será mesmo? Sabia que é possível do foco de endometriose aumentar? Mesmo com você bloqueando a menstruação, já vi acontecer. E quem já aconteceu e quiser compartilhar aqui no chat, pode colocar. Se o seu caso foi esse. Aumentou os focos mesmo bloqueando a menstruação. Pode acontecer. O que eu falo é que se você quer voltar a menstruar, que você faça isso de uma forma muito segura. Faça um acompanhamento com seu médico, vai fazendo os exames, tá? E também não é parar do dia para a noite o bloqueio da menstruação. Você precisa desinflamar seu corpo, precisa desintoxicar. Preparar o seu corpo para essa menstruação voltar. Preparar a sua mente para você não sentir medo. Preparar tanto isso aqui, você ter confiança, como também você ter a segurança do processo. E eu sempre falo que é legal você estar cercado de pessoas que estão passando por isso ou já passaram. Lá na comunidade das minhas alunas do bebê, é legal porque elas postam, né? Voltei a menstruar e tal. Então, você vai lendo
esses resultados, você vai tendo contato com quem voltou a menstruar e está sem dor, que isso vai te motivando. Isso vai te deixando mais confiante. Poxa, não tinha visto resultados como esse, de mulheres que conseguiam voltar a menstruar sem piorar, sem aumentando a qualidade de vida. Então, você precisa se nutrir disso, se alimentar desses resultados, para você aumentar a sua confiança de que você não está fazendo um tratamento que está prejudicando a sua saúde. Então, eu falo que é sempre legal fazer 2 meses de tratamento natural. E não é só dieta e alimentação, a gente vai falar mais sobre isso na Revolução da Endometriose, que também não dá tempo, assim como também não dá tempo de eu entrar no assunto que a menstruação não é a culpada da endometriose e da adenomiose. Esse assunto também vai ficar para a Revolução da Endometriose, para a gente desenvolver lá dentro e conversar uma aula inteira sobre isso. Mas para você fazer isso de uma forma muito segura, combinando, fazendo um acompanhamento ali com o seu médico e avaliando de tempos em tempos como é que tá. O seu caso está ficando estável. Então, se está ficando estável, já não é um resultado. Ficar estável é um resultado. Nossa, o seu caso está melhorando. Eu fiz um podcast aqui com a Bi, minha aluna do VBE, que veio aqui a Goiânia, na minha cidade, há pouco tempo atrás, e ela interrompeu o bloqueio por 1 ano, fez exame depois de 1 ano, e já fez exame depois desse 1 ano, já tem 3 anos que ela é minha aluna. Ela já repetiu várias vezes esse exame, e os focos não voltaram. E o caso dela era um caso cirúrgico. O médico olhava para o resultado dela, olhava para ela, não acreditava no que estava vendo. Ele falou para ela, se você voltar a menstruar, você vai parar na mesa de cirurgia. E ela voltou 1 ano depois com os resultados, ele não acreditava. Ele teve que ver com os próprios olhos. Então, cada caso é um caso. Mas você tem que fazer isso de forma responsável. Não adianta parar de bloquear a menstruação e achar que isso vai resolver. Não, você precisa equilibrar o seu corpo. Você precisa mexer naquilo que está desorganizando para que você tenha uma menstruação saudável, que isso jogue a seu favor para que a sua menstruação não piore, tá bom? Para que o seu caso de endometriose não piore. Estão gostando da aula, gente? Me manda coração aqui que vocês estão gostando. Aí, as alunas do VBE estão participando, a Aurilândia aqui falando, né, que tem 1 mês que está no VBE e já percebeu muita diferença. E quem também tiver percebido for aluna, pode colocar aqui no chat também. Estão entendendo? Então, tudo isso faz toda a diferença. Você desinflamar seu corpo, desintoxicar, preparar sua mente para que a sua menstruação volte, preparar para que o seu corpo ele seja mais saudável. Uma coisa é você menstruar com o corpo inflamado, outra coisa é você menstruar com o corpo desinflamado. E aí as meninas ficam chocadas, né? As alunas depois lá do VBE, quando faz o tratamento natural. Elas, Nutri, caramba, antes eu ficava menstruada 10 dias. Eu tinha que ir pra emergência, eu já era figurinha carimbada lá na emergência, todo mundo já sabia porque eu estava chegando. Agora, eu estou desacreditada que depois de 20 anos eu consegui menstruar sem dor. Tudo isso é possível, mas isso a gente precisa preparar o corpo, pelo menos 2 meses, para esse retorno da menstruação, para você ganhar confiança e fazer isso de forma bastante confiável, tá? Sobre o VBE, tô vendo que tem gente aqui perguntando, ele não tá com inscrição aberta ainda. Tá? Ainda, ou seja, ele vai abrir em abril, no começo de abril, depois da Revolução da Endometriose, que é gratuito. Eu vou explicar durante a Revolução também como que funciona o VBE, que é o meu método de tratamento natural e online, para quem quer se livrar das dores ou que quer engravidar. Eu vou abrir vagas para a nova turma do VBE, então quem tiver interesse em aprofundar, em fazer um acompanhamento aí de 1 ano comigo e com a minha equipe, vai poder participar. Então, tenham esse cuidado de se informar. Eu sempre falo que o maior problema da endometriose é a desinformação. Quando você não tem conhecimento, você vai por qualquer caminho e você nem conversa. E nisso, é o que eu falei, sua fertilidade pode estar passando. Cuidado em não atrasar tanto o seu sonho fazendo um tratamento que está indo contra aquilo que você deseja. Entenderam? E quando você interromper o bloqueio, essa menstruação pode demorar a voltar a descer. Ela pode demorar 2, 4, até mesmo 6 meses, tá? Cada corpo vai reagir de um jeito, mas pode ser que ela demore 2, 4 ou mesmo 6 meses para voltar a descer. Às vezes vem só um sangramento, as borrinhas. Entenderam? Agora, se você fica aqui 2 meses, 3 meses, 4 meses sem menstruar e você não bloqueia a menstruação, tem algo de errado. Lembra que eu falei no começo da nossa live? Grande chance de ser SOP, síndrome dos ovários policísticos, grande chance de ser uma alteração da prolactina, uma disfunção da tireoide, talvez uma anemia está influenciando. Tem alguma coisa de errado. Ah, Nutri, mas eu já fiz ultrassom, não tem cisto no ovário, não. Pois é, mas eu quero te dizer que síndrome dos ovários policísticos não se vê somente por si. Na verdade, nem se vê pelo cisto somente.
vai ver pelo desequilíbrio hormonal do seu corpo, por uma resistência da insulina agindo, entendeu? Tudo isso. Endometriose, adenomiose, 4 abortos. Quando chego nos 2 meses, eu tenho aborto. Já tenho 35 anos. O médico falou que só um milagre para engravidar. Mandou fazer FIV. Eu gosto desses casos, viu? Que é só um milagre. E lá dentro do bebê a gente coleciona resultados. Eu até postei nos meus stories. Quem viu a história de uma das minhas alunas que postou lá que engravidou. Tá lá, se você olhar depois nos destaques lá do perfil, em resultados bebê, hashtag bebê, tá lá salvo no destaque. Ela também passou por 4 abortos, tá? Ela passou por 2 abortos, aí ela foi para a FIV. Não conseguiu engravidar pela FIV, não evoluiu. Depois ela engravidou, fez 2 FIVs e não deu certo. Depois ela conseguiu engravidar de forma natural de novo, depois da FIV, mas teve mais 2 abortos. E aí depois ela entrou no VBE. Aí depois do VBE, adivinha? Ela engravidou, já tá de 29 semanas, ela postou lá na comunidade, né, recentemente, 29 semanas, e para ela, o caso dela também era impossível, era só FIV. Eu quero te dizer que para Deus nada é impossível, mas para a gente recuperar a sua fertilidade, a gente precisa também agir, fazer a sua parte. Você está aqui nessa live, você está fazendo a sua parte, você está indo atrás de conhecimento, você está procurando fazer aquilo que você ainda não está fazendo. Então você precisa partir para o movimento. Entendeu? Isso é importante. O que mais de menstruação que faltou falar? Então, falamos dessa irregularidade, do número de dias da sua menstruação, tá? Até a menstruação mais saudável, até a cor dela é diferente. Ela é mais rodada, mais avermelhada, ela é mais viva. E aí você vai ver quando a menstruação tá muito ali com a dor, com sintomas, ela é mais escura, né? Ela tem uma característica diferente. Então, tudo isso sobre a menstruação vai ser importante você entender. Viu tanto que é importante? Agora, você que tem medo de voltar a menstruar, não deixa de participar da Revolução da Endometriose para você entender mais, tá? E quem perdeu qual que é o chá, quais são as sementes, vocês assistem a live do começo. Não vou ficar repetindo, para eu não ficar repetitiva em respeito a quem está aqui acompanhando e não saiu da live. Então, assiste do começo para vocês verem depois. Bom, então, olha o tanto de coisa que revela, então. Concluindo a nossa live, né? Vamos fechar aqui a nossa live. O que a menstruação revela sobre a sua saúde? A menstruação é o termômetro da sua fertilidade. Ela te mostra se a sua fertilidade está bem ou não. Tá? Uma menstruação desequilibrada, uma menstruação que tem essas disfunções que eu apresentei na live de hoje, ela é uma menstruação que prejudica. Ela prejudica a sua fertilidade. Dificilmente pode ser que você consiga engravidar nesse contexto bagunçado, desorganizado. A fertilidade, para você conseguir engravidar, é igual a uma orquestra. Cada instrumento, que é o hormônio, por exemplo, né, tem que estar tocando na hora certa e na dose certa, senão desafina ali, né? E aí, se um instrumento desafina no meio da orquestra, vai prejudicar o resultado, não vai? Assim vai prejudicar um hormônio na dose errada, prejudica a sua fertilidade. E ele vai refletir na sua menstruação. Então, já é um termômetro aí da sua fertilidade. Aí, às vezes, as mulheres partem direto para a FIV, sem corrigir a sua menstruação. Quais são as chances, às vezes, de dar errado? Enormes. Enormes. São chances enormes de você não ter sucesso na FIV porque você ignorou todas essas informações que eu disse sobre a menstruação, o quanto ela te mostra aí que tá desequilibrado o seu corpo. É o termômetro da sua fertilidade. Ela te mostra se você pode estar com uma deficiência hormonal, com predominância estrogênica, quando esse endométrio espessa demais, muito coágulo, certo? Muita dor na menstruação. Ela revela se você pode estar com mioma, com pólipo, uma deficiência da ação e da produção da progesterona. Porque se você tiver com uma deficiência de progesterona, ou tiver mioma, ou tiver um pólipo, você vai ter sangramento do tipo borra antes da menstruação. Quando você ovular, você vai ter sangramento. A sua menstruação pode vir com um período muito curto, menos de 23 dias. Tudo isso pode ser revelado. E aí você poderia corrigir esses problemas de saúde. E o ideal é que a menstruação venha no intervalo de 24 a 32 dias, sendo o primeiro dia do ciclo aquele que desce o sangue vivo, tá certo? Aquele que desce o sangue vivo. Desceu o sangue vivo é o primeiro dia da menstruação. Aí eu começo a contar e o tamanho do meu ciclo, ele vai do primeiro dia
até o último dia antes da nova menstruação. Esse número de dias, nesse intervalo, representa o tamanho do seu ciclo. E o ideal é que você menstrue entre 4 a 6 dias, que você não precisa usar absorvente noturno e nem que você tenha esse sangramento excessivo aí que chega a sujar a roupa. Aqui muita gente fazia errado, né? Contava do tipo do dia da menstruação do tipo borra. E não é. Ai, Nutri, eu menstruo 2 vezes no mês. Não, você está fazendo uma confusão. Ou pode ser que você realmente esteja ali com algum problema, realmente, né, em relação aos hormônios. Porque se você menstrua no dia 1º de março, ou o exemplo que eu dei, e menstrua de novo no dia 25 de março, você menstruou 2 vezes no mês de março, não foi? Isso não está errado, não. Menstruar 2 vezes no mês, você teve intervalo certo do ciclo. A questão é que o seu ciclo ele é menos que 30 dias, então se você menstruar muito no comecinho do mês, pode ser que no final do mês você vai menstruar de novo. E aí você menstruou 2 vezes no mês, mas não tem nada de errado, tá super normal. A questão é o tamanho, né, desse ciclo que aconteceu. Entenderam? Então não tem nada de errado. Agora, se a sua menstruação alterna de 1 a 2 dias para menos, 1 dia ou 2 para mais, de mês a mês, não é considerado uma irregularidade menstrual. Agora, aumenta mais que 3 dias. Um dia eu menstruo com 27 dias, depois eu menstruo com 24 dias. Deu uma alteração de 3 dias. Aí já é uma irregularidade menstrual, tá? – 37 dias de ciclo tá ruim. Tá certo? Se menstrua com 26 dias e no outro com 27 dias, tá ok. E aí, se a sua menstruação vem muito cedo, a cada 2 semanas, ou seja, 15 dias menstrua de novo, é aquela questão com a progesterona. Lembra, progesterona é progestação. Eu preciso que a progesterona esteja adequada para que a gravidez aconteça. E às vezes está tudo normal com você não apresenta nenhuma disfunção que eu citei aqui. E tem o diagnóstico de endometriose. E é assim mesmo, viu? Endometriose não é uma régua que vai se manifestar igual para todo mundo. Vai ter mulher que vai apresentar essas disfunções na menstruação, vai ter mulher que vai apresentar nada. Que a única questão é que ela esteja com dificuldade em engravidar. Ou mesmo que ela nem tenha dificuldade em engravidar, mas ela tem endometriose. E pode acontecer, viu, gente? Pode acontecer tudo isso. Tá certo? Então, tudo isso aqui que eu falei é o que eu queria dizer sobre a sua menstruação. E depois dessa live, vocês ainda acham que a menstruação é inútil? Que a menstruação não serve para nada? É só para te dar anemia? É só para quem quer engravidar? Se você não menstrua, você não tá nem ovulando. Já me mostra que você não tá com ovulação. Cada menstruação é uma nova chance de você conseguir engravidar. Me mostra que seu corpo tá funcionando, seu corpo tá agindo, seu corpo tá ok. Entenderam? Então, que bom, que bom. E tem mulher que às vezes nem tem dor na menstruação, né, gente? Tem mulher que às vezes vai ter dor na ovulação, ou que não vai ter dor em nenhum momento do ciclo. E tem o diagnóstico de endometriose. Essa questão das dores, elas são corrigidas. A dor, assim como a febre, assim como a diarreia, é um sinal que tem algo de errado acontecendo no seu corpo. Assim como a sua menstruação desequilibrada. Quando a gente equilibra o corpo, equilibra os pilares do tratamento natural, e eu considero 9 pilares importantes, não é só alimentação e atividade física, nós vamos aprofundar nos pilares na revolução, você vai saber qual é, aí a sua menstruação começa a equilibrar. É comum, lá dentro do VBE, as mulheres que antes menstruavam por 10 dias passar a menstruar de 4 a 6 dias. É comum não precisar tomar remédio para dor. É comum não ter que ir para emergência. É comum até mesmo não ter mais anemia. Às vezes, nossa, tinha tanta hemorragia, não tinha nem menstruação, era hemorragia. Hoje em dia, normalzinho. Tem um dia certinho de descer, dia de acabar e acabou. Não enfrento mais esse problema com anemia. É normal ser liberada pela cirurgia também. É normal conseguir menstruar sem dor, recuperar a libido. É normal ter relação e não sentir dor, tudo isso é normal. Porque a gente corrige, a gente desinflama o corpo. E o seu corpo te devolve, te dá respostas. Respostas essas que refletem na sua saúde e na melhora da sua fertilidade. E aí, talvez você passou 10 anos, 15 anos, sei lá quantos anos sem conseguir engravidar, e de repente você consegue.
Tem muito caso, viu? Vou compartilhar muito. Se tudo isso aqui que eu tô falando é assim, fora da sua casinha, da sua realidade, aguarde que na Revolução você vai ter uma chuva de resultados. Vou postar muito testemunho de vitória para vocês. E aí, com a menstruação para vocês, você que odeia menstruar, que é um martírio, que você sofre, eu sei que é normal odiar nessa situação, né? Como é que a gente vai gostar de algo que faz a gente sofrer tanto? Você contorna essa situação. Poxa, eu entendi, eu ressignifiquei a minha menstruação e também mudei a minha saúde e hoje ela reflete de outra forma. Hoje eu tenho qualidade de vida. Hoje eu consigo menstruar sem dor. Hoje, o fato de eu estar menstruada não me atrapalha a limpar a casa, não me atrapalha a fazer atividade física, não me atrapalha a viver. Só que isso você vai conseguir quando você equilibrar o seu corpo. Não vai ter que faltar trabalho, tudo isso. Bom, então se você se identificou aqui com vários problemas, que a sua menstruação te revelou, problemas esses de saúde, vou deixar o convite para você participar do meu evento gratuito que começa segunda-feira, que é a Revolução da Endometriose, tá? Então, você pode fazer a inscrição pelo link do meu perfil, vocês que estão acompanhando pelo Instagram, e vocês que estão acompanhando pelo YouTube, podem se inscrever aqui pelo chat, o suporte vai colocar o link de inscrição, pela descrição do vídeo também. Você que está acompanhando pelo YouTube, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito, ative esse sininho de notificação, curte o vídeo, compartilha, assim o YouTube entende que esse vídeo é interessante, que esse assunto é interessante, e você me ajuda a entregar essa informação, fazer com que eu chegue a mais mulheres, mulheres essas que precisam da verdade, que hoje você está tendo a oportunidade de descobrir por ter caído na live certa, no momento certo. Não deixem de participar da Revolução. Vocês do Instagram também. Se inscrevam no link do perfil, manda foguinho aqui, manda coração, né? Eu gosto muito dessa troca de energia que a gente tem. Se você chegou aqui atrasada, assiste do começo a nossa live, que vai fazer toda a diferença para você entender mais sobre o que a menstruação revela sobre a sua saúde. Grandes verdades foram ditas hoje, e a gente vai aprofundar mais na revolução da endometriose, tá certo? Espero vocês segunda. Vamos se inscrever quem ainda não se inscreveu. E para quem quiser entrar para os meus métodos de tratamento, no final da Revolução, eu vou abrir inscrição para a nova turma do VBE, que é o Viva Bem com Endometriose. É também para quem tem adenomiose. Mesmo que você não tenha um diagnóstico, mas se identifica com sintomas, você também pode participar. Que bom que vocês estão gostando, viu? Que bom que vocês estão por aqui. O conhecimento, ele liberta. Então, você vai sair dessa revolução com uma liberdade. Chega de ser refém. Chega de resumir de você ser endometriose. Você não é a sua doença. Vamos mudar essa situação, certo? Então, um beijo para vocês e a gente se vê a qualquer momento em mais uma live. Não deixem de participar dos grupos de aviso, tá? Da Revolução. Sempre que eu tiver ao vivo, eu aviso vocês por lá. Lembrando que esse é um vídeo de aquecimento para a revolução da endometriose que vai acontecer entre o dia 7 e o dia 13 de agosto. Passos para conseguir se livrar das dores e aumentar sua fertilidade de uma forma natural, sem medicamento ou mesmo cirurgia. Para se inscrever no meu evento da Revolução da Endometriose, que é 100% online e gratuito, é só clicar no link que está na descrição desse vídeo. Oi! Estamos ao vivo hoje para mais um episódio onde eu entrevisto um caso de sucesso das minhas alunas do VBE. Hoje meu bate-papo vai ser com a Maristela, que sentiu dores praticamente a vida inteira, demorou a conseguir o diagnóstico de endometriose e demorou a conseguir ter uma solução para o seu caso. E assim como ela, existem muitas mulheres que passam pelo mesmo. Por isso que é importante você estar em lives como essa, participar de bate-papos, para você entender que esse universo da endometriose é mais comum do que você imagina. É mais comum do que você imagina as dificuldades que as mulheres enfrentam. É mais comum do que você imagina as dores, os sintomas, a incompreensão, o julgamento e tudo mais que infelizmente afeta portadoras de endometriose. Então não deixe de assistir, não deixe de entender, né, que existem casos como o seu, casos piores e até casos mais tranquilos, mas que todas têm algo em comum, né, o sofrimento e a falta de incompreensão, certo? Meu nome é Michelle, eu sou nutricionista, sou também portadora de endometriose e criadora do método VBE, que é o meu método de tratamento online Viva Bem com Endometriose. Tudo bom, Maristela? Prazer. Igualmente, Michelle, é um prazer estar aqui com você novamente. Fico feliz da gente poder conversar, né? Já conversamos uma vez e agora você estamos de novo. E é muito gostoso conhecer mais da história de vocês, com a riqueza de detalhes, né? Obrigada por ter vencido a vergonha, por estar aqui, né, falando mais sobre você,
falando mais sobre o seu caso, sobre a sua jornada. Isso é muito importante para outras mulheres que acabaram de descobrir o diagnóstico, às vezes estão tão perdidas e estão lá como você estava antes. Então, Maristela, se apresenta para o pessoal, fala de onde você é e como é que começou a sua história com a endometriose. Quando foi que você começou a sentir os sintomas? Eu também sou agradecida, Michelle, por mais uma vez estar aqui. Agradecida sempre, né, pela sua ajuda, sua força, ter feito eu vencer a vergonha, né. Eu sou Maristela, eu moro em Goiânia, né, e tô aqui para contar, né, um pouquinho da minha história para vocês, porque, assim, eu digo que a minha história começou quando eu nasci, né, porque eu fui, assim, minha mãe fala que eu fui uma bebê diferente, né, já desde quando eu nasci, eu sempre senti muita cólica de gases, já desde o meu nascimento, né, e já bebê de colo, já sentando, eu já comecei a apresentar quadro de infecção urinária também. E aos 3 anos de idade, eu me lembro que eu já tinha começado a tomar a gota do Zeca, um remédio amargo, né? Que muitas pessoas certamente conhecem, que é para indigestão, né? E eu tinha um quadro de indigestão muito grande. Eu era uma criança assim, eu brincava com as outras crianças na rua, mas eu sentia uma dor pelo lado direito, tipo uma dor de gases. E eu tinha que sentar, me curvar para aquela dor passar. E quando eu tinha 7 anos também, eu fui parar na UTI por causa de ovo, né? Fiquei desenganada pela medicina, indigestão também. E eu saí de lá com uma sequência de tomar Gardenal pelo resto da vida, só que, assim, eu estava começando na escola e eu dormia na escola, então minha mãe suspendeu aquele Gardenal e eu sempre fui, assim, uma criança muito enferma. Quando eu tinha 9 anos, perto de casa não tinha hospital, mas tinha um farmacêutico que ele era, assim, uma pessoa muito boa, muito entendida, e eu vivia gripada, doente, né, e minha mãe me levou lá e ele falou assim para minha mãe que teria que fazer um tratamento muito sério comigo, porque quando a minha menstruação descesse, eu ia sofrer muito, né, certamente ele já tinha visto alguma coisa, sabia de alguma coisa, né, e foi dito e certo, né? Eu estava com 9 anos nessa época, aos 13 anos a minha menstruação desceu e já veio assim, arrebentando com tudo. Eu ficava 15 dias. Oi? Foi? Não, tô perguntando assim, confirmando. Você ficava Quando como? a minha menstruação desceu, já desde a primeira menstruação, foi um fluxo muito grande. Eu ficava 15 dias menstruada. Eu não usava absorvente, porque se eu fosse usar absorvente, tinha que ser dois. Tinha que ser um noturno e emendado com o outro. Minha mãe colocava aquelas toalhas de rosto para mim usar, de tanto que a minha menstruação era muita. Eu ia para a escola, todas as vezes, mesmo tempo de calor, eu tinha que levar uma blusa de frio, porque todas as vezes eu sujava minha roupa na escola, voltava com a roupa suja. E vinha muito pro lado. Ficava 15 Ficava dias 15, 20 dias menstruada? menstruada. E o meu fluxo era muito intenso, vinha assim, muito coágulos. Então, assim, aos 13 anos já começou a minha rotina com o médico, né? Já comecei nos médicos, aí fazia aquela ultrassom abdominal. E eu me lembro que assim que a menstruação desceu, que eu fui fazer o ultrassom, chegando na porta daquela clínica, eu desmaiei. E me levaram para dentro, e quando eu voltei, assim, aqueles profissionais estavam lá me examinando, e eu escutei assim, meio tonta, né, falando assim, essa adolescente está grávida, essa adolescente está grávida. Eu falei, meu Deus, porque a barriga ficava enorme, Michelle ficava igual uma barriga de mulher grávida mesmo. Eu falava, meu Deus, grávida como? E, e foi assim, sabe, já continuou a minha rotina com o médico, eu era médico direto, e começou já, eu senti uma dor muito grande na boca do estômago, eu tinha que ficar só deitada, se eu levantasse, eu começava a vomitar, mas eu tinha que levantar porque eu tinha diarreia. Aí virava aquela confusão. Eu ia pro banheiro com diarreia e já começava a vomitar, eu gritava para me deitar, porque se não me deitasse eu desmaiava. E E assim, começou essa rotina de médico e todos eles vendo e ninguém te propondo investigação, só remédio. Tipo, você chegava lá com dor, você chegava lá com essa menstruação alterada, com todos esses sintomas, mas alguém te propunha investigar alguma coisa? Então, não, vamos ver se o que é isso não é certo que você está passando, ou não, você só saía com só prescrição remédio. de remédio. Só remédio e exame, era a ultrassom abdominal e endoscopia. Eu fazia não sei quantas por ano, era só isso. Na época, né, antes de casar, era isso que eu fazia. E remédio. Aí até então, eu não ficava muito tempo no hospital. Eu internava e logo voltava para casa. Aí aos 19 anos eu casei, e aí eu casei no mês de julho, já no mês de agosto eu já comecei a ficar internada. Aí a situação piorou. Aí eu comecei a tomar anticoncepcional, os médicos falavam que ia melhorar, aí fez foi piorar a minha situação, porque eu comecei a ficar internada todos os meses. Já no primeiro mês que eu casei, eu já perdi o primeiro emprego, porque aí a patroa já achou, acabou de casar, tá grávida, mandou embora, né? Porque eu passei mal no serviço, e com aquelas cólicas, aquelas coisas tudo. Aí começou, aí o fluxo era daquele jeito, coágulos, aí eu comecei a ter dor para urinar, dor para evacuar, dor na relação sexual, a minha dor no estômago que eu sentia piorou, eu desmaiava todos os meses, eu ficava internada todos os meses, eu casei, eu fiquei 3 anos e 6 meses internada todos os meses, é tanto que meu esposo saiu do serviço e ele pegou o direito dele e montou uma lanchonete para mim trabalhar com a minha mãe, porque eu ficava internada todos os meses, então assim, período que eu estava internada, né, ficava alguém ali naquela lanchonete
ajudando a minha mãe. E continuou desse jeito. Aí os médicos falavam assim, cólica é normal, você tem que acostumar com a dor. Aí a minha mãe, ela também tinha cólica de desmaiar, a minha tia, 3 tia-avó minha também tinha cólica de desmaiar. Essas 3 tias minhas não tiveram filho. Essa irmã da minha mãe também não teve. Eu tinha prima também que passava por isso. Então, é normal, você tem que acostumar com isso. E me passava, era laudo para mim, psiquiatra, porque dizia que era coisa da minha cabeça. Eu tomava morfina, não resolvia. Eu me lembro uma noite, que era 6 horas da tarde, eu fui para um hospital. Aí a minha amiga foi lá dentro da sala, puxou o médico pela blusa, porque o médico não atendia ninguém, para ele me atender, estava lá dentro da cozinha conversando. Aí ele passou uma prescrição de remédio para mim, eu tomei ali na veia, não resolveu. À meia-noite, meu pai me levou para o hospital de urgência, e eu passando muito mal. Eu cheguei lá, a médica falou assim, nossa, é impossível, aqui no hospital lotado, com tanta gente para atendimento, você me parar aqui com a cólica menstrual. Foi isso que eu escutei dela. E não passou nenhuma medicação para mim, porque eu tava com a receita dela, você já tomou o que você tinha que tomar. Não tem mais nada para você. Eu voltei sem atendimento, praticamente, né? E meu pai me levou para outro hospital particular, e lá nesse hospital eu fiquei por 8 dias. E era daquela situação, a barriga ficava enorme, inchada, a minha menstruação ia embora, eu não conseguia pisar no chão, parecia que tinha espinho dentro da minha barriga. E assim, minha vida foi desse jeito. Até isso aí já estava passando já 15 anos desse jeito, né? Desde a minha menstruação aos 13 anos, eu já estava com 28 anos, e eu ia no médico todos os meses. Eu acho que eu fui uma das pessoas na vida que mais fiz ultrassom abdominal, ultrassom vaginal. Então, eu cheguei aos 28 anos, eu estava com 5 laudos do psiquiatra, porque era coisa da minha cabeça, e estava com 10 endoscopia que eu tinha feito, e dava minha endoscopia, dava tudo normal. Aí o médico falou assim, o rapaz que fez minha última endoscopia, você não pode mais passar por endoscopia, essa endoscopia dá tudo normal. Então, não era meu problema no estômago, né? Então, eu fui ali consultar com o ginecologista, naquele tempo, era o mês de setembro, eu já tinha feito 4 endovaginal, e ele falava assim que eu não engravidava porque eu era ansiosa, que estava tudo normal, e eu comecei também a ter quadro de intolerância alimentar, principalmente com lactose, com frutose, e aí ele me encaminhou para a nutricionista, né? E chegando lá nessa nutricionista, eu contei para ela tudo que eu passava, né? As cólicas que eu sentia, as dores e tudo. E ela, assim, passou muitos exames para mim, só que eu tinha feito uma ultrassom vaginal naquela semana, então ela passou uma ultrassom abdominal, e ela me indicou a clínica que eu tinha que fazer aquela ultrassom. Eu fiz a ultrassom abdominal, sem preparo intestinal, sem nada, ultrassom normal. E naquela ultrassom foi descoberta a endometriose. E depois... Nossa. E com quantos anos foi esse diagnóstico, 28. então? 28? Já estava estava com 28, né? Dos 13, desde quando você falou que desde quando você nasceu, você já estava ali sofrendo, né? Com as dores e tudo. E aí, contando assim da menstruação, dos 13 anos aos 28, sem ter diagnóstico. E aí, com laudo psiquiátrico, né, terceirizando a culpa, os sintomas para você que está sentindo é coisa da sua cabeça, você não engravida porque você é coisa da sua cabeça, tudo isso. Como é que você se sentia com tudo isso, Maristela, com as pessoas te dando esses laudos e o seu problema nada de era uma resolver? loucura, Michelle, e assim, era aquela força, sabe, de lutar, aquela vontade de ir atrás, de procurar, sabe, eu ficava assim, indignada, eu falava, gente, mas eu não conhecia ninguém, nenhuma amiga minha passava por isso, sabe, assim, minha mãe falava que tinha passado, depois que minha mãe teve 3 gestações, assim, já uma atrás da outra, já chegando na menopausa, né? Minha mãe já teve os filhos já chegando na menopausa, então ela melhorou, né? Aí ela falava, quando você engravidar, você vai melhorar, mas e essa gravidez nunca chegava, né? E era aquela luta, né? Atrás de médico. E aí, depois que eu te conheci, eu voltei atrás e fui olhar aquela nutricionista, o marido dela é ginecologista, então ela quis me ajudar, né? Porque ela não podia pedir aqueles exames, então ela me ajudou grandemente. Sim. Me ajudou. Eu até... Na hora que você falou, eu fiquei pensando, mas nutricionista não pode prescrever ultrassom, mas ela foi usada, hein? Usada ali por Deus de ter eu voltei lá no passado, procurei o nome dela, passei na porta da clínica dela, olhei para mim ver, o marido dela é ginecologista. Então ela resolveu me ajudar, ela não me disse nada, né? Ela só passou. E aí tá, né? Lá vai eu, porque é o diagnóstico médico, né? Quando eu chego lá, aquele ginecologista que dizia que era muito bom, que eu estava tratando com ele há muito tempo, por indicação, porque eu passei, assim, Michelle, eu não sei contar, mas eu passei por inúmeros ginecologistas, porque eu ia num nada, ia no outro nada, sabe? Era particular, era pelo SUS, era pelo convênio, então não vem dizer, que é pelo SUS, não tem atendimento, era particular, era por todo jeito eu ia. Quando eu cheguei lá nele com o diagnóstico de endometriose, assim, ele ficou, assim, muito sem graça, né? Porque eu tratava com ele há muito tempo, não tinha descobrido, e ele só falou para mim, Maristela, é o seguinte, essa enfermidade não tem cura, você tem que aprender a conviver com essa dor. Aí eu só saí de lá entendendo uma coisa, ele falou para mim assim, se você quiser ter filho, você paga uma consulta particular e procura uma inseminação. Ele falou assim para mim, então eu só saí de lá sabendo, eu tenho uma doença que não tem cura e que certamente eu não posso ter filho, não é só isso. E naquela época eu não tinha acesso com a internet, sabe? Então eu não sabia de nada.
E as pessoas, assim, cobravam muito de mim, porque eu conheço muita gente, cobravam muito de mim porque eu não tinha filho. Então, o que eu fiz? Eu peguei aquele diagnóstico, engavetei ele, coloquei na gaveta, não falei pro meu esposo, não falei pra minha mãe, não falei pra ninguém. Porque eu não sabia nem falar, nem explicar o que era aquela doença. E ele falou que eu tinha que aprender a conviver com aquela dor. Eu fiquei ali de 2008 a 2011, passei ali por 3 anos e 6 meses sentindo aquela dor. Uma dor insuportável, que aí essa dor não era mais só no período menstrual, essa dor era todos os dias, 24 horas, porque no início eu sentia dor no período menstrual, aí depois eu ficava ali, quando faltava uns 10 dias para a menstruação descer, eu começava a sentir dor de novo, e sentia dor até a menstruação acabar, e eu tinha uma folga de uns 10 dias. Só que chegou um período que eu não tinha folga, eu sentia dor todos os dias, era aquela dor que amargava a minha boca, de tanto que doía. Inclusive, eu fui uma vez internada para fazer cirurgia de apendicite. A apendicite, eles diziam que eu estava com apendicite, cirurgia de urgência. Chegou lá, fez o exame, não era, por causa daquela dor, já era endometriose, né? E eu fiquei até 2011 e pouco, né, sentindo aquelas dores, aí eu perdi o segundo emprego, né, por causa das coisas, eu perdi mais um emprego. Aí eu fui para outro serviço. Aí eu cheguei lá, eu era numa escola, né? O diretor daquela escola falou: Maristela, dor não é normal, nenhum tipo de dor é normal. Então, ali, com o apoio dele, eu comecei a falar para as pessoas que eu tinha endometriose, né? E uma amiga minha falou: Maristela, em tal hospital assim tá tendo encaminhamento para fazer tratamento para endometriose. Aí eu fui atrás, sabe? E consegui, depois de uns 2 anos, eles me chamaram pelo SUS. E aí eu cheguei ali, aquela equipe médica, tudo, olhou meus exames, e aí falou que ia fazer uma cirurgia em mim. Aí eu fiquei toda feliz, né? Agora eu vou melhorar e tal. Aí eu fiz todos os preparos daquela cirurgia, faltava um dia para aquela cirurgia, eles me chamaram no hospital, falou que não ia fazer minha cirurgia, porque minha cirurgia ia ser de corte, igual cesárea, poderia prejudicar minha fertilidade. Aí eles tinham aplicado uma injeção em mim para ficar 3 meses sem menstruar. E a médica ainda falou assim: como aplicou uma bomba nessa menina? Essa menina ainda é nova, precisa aplicar uma bomba dessa. Eu não me lembro o nome da injeção. Eu sei que aí ela falou assim: vou te mandar um encaminhamento para você ir para outro hospital para você fazer uma videolaparoscopia. E nesse encaminhamento, eu fiquei mais uns 2 anos esperando. E quando passou os 3 meses que era para minha menstruação descer, a minha menstruação não desceu. Isso era no mês de março. A minha menstruação foi descer no outro ano, no mês de janeiro. Aí veio arrebentando por tudo. Daí que a cólica também complicou. Aí voltou aquela vida tudo de novo. Hospital, todos os meses, barriga inchada. E aí, depois, eu já tinha sofrido 1 ano e pouco já desse jeito. Eu achei um médico que me indicou uma injeção para não menstruar. Aí eu comecei a tomar, fiquei 1 ano e 6 meses bloqueando, primeira vez que alguém me indicou o bloqueador. Fiquei 1 ano e 6 meses bloqueando a menstruação, só porque aquela injeção me deu alergia no rosto, meu rosto empolava todo, mas mesmo assim eu continuei. Aí me chamou para o vídeo, a videolaparoscopia. Quando eu cheguei lá, aí o médico olhou todos os meus exames, falou que eu ia ganhar FIV, né? Nossa, eu fiquei toda feliz. Aí eu vi aquela sala ali toda cheia de foto de mulheres que tinham feito FIV, que tinha conseguido engravidar, ali, aquele tanto de mulher grávida, criança. Nossa, eu fiquei muito feliz. Eu falei: agora sim, agora eu vou conseguir engravidar. E quando ele passou aqueles exames, ele falou para mim assim: você tem que vir no hospital 3 meses, durante 3 dias menstruada. Eu falei: doutor, quando a menstruação desce, eu vou direto para o hospital. Nisso eu tava bloqueando, né, a menstruação. Aí ele falou: não, você tem que vir. Tipo, você não deu nem moral, né? Você é obrigado a vir se você quiser passar pelo tratamento. Aí eu parei de bloquear minha menstruação desceu, foi dito e certo. Já no primeiro dia, em vez de ir para aquele hospital para tentar fazer aquele exame, eu já fui para outro hospital ficar internada. Aí passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano. Eu deixo jeito. Você não conseguia ir fazer o exame porque você ficava. Lá desse hospital não internava, então minha menstruação descia, eu ia para outro hospital. Aí, quando minha menstruação acabava, eu ia lá naquele hospital enorme, andava naquele monte de departamento, procurava um monte de gente: olha, eu não consigo vir, eu preciso fazer esse exame, minha menstruação desce, eu fico internada, eu não consigo chegar aqui no hospital para fazer. Ninguém estava nem aí. Aí passou o tempo, eu fui, a moça falou: não, agora já passou 1 ano, você tem que pedir outro encaminhamento pelo SUS de novo, porque eu já tinha perdido aquele, né? Aí, nisso, a gente já estava no ano de 2016, e eu nessa luta. Aí, eu encontrei um outro ginecologista que passou para mim o Dienogest, né, para mim bloquear a menstruação. E eu comecei a tomar o Dienogest. No começo foi bom, sabe? Eu não sentia cólica, eu não sentia dor nenhuma, mas, assim, com o tempo já começou dor nas pernas, ansiedade, depressão, uma irritabilidade. Eu tinha um mau humor que, meu Deus do céu, nem eu suportava ficar perto de mim, era uma situação terrível. Aí, o pior começou depois, eu comecei a ter coágulos de água na mama. E aí, eu tinha que ir para o mastologista para colocar agulha ali, drenar aquilo ali. Nossa, e aquele estava mexendo muito com o meu emocional, eu já não sabia mais o que fazer, porque... Por causa do bloqueio que deu aqueles coágulos da mama? Os coágulos da mama. Toda vez que eu bloqueava era desse jeito, mas assim eles começaram assim com sequência, sabe? Tipo assim, você tirava um, daqui 3 meses tinha outro, e eu vivia fazendo mamografia,
E sempre tava ali, e aí eles doíam, sabe, aqueles coágulos de água, eles davam ferroada, então por isso que tinha que tirar, né, doía muito. E aí já estava já no 2019, né, eu parei de tomar o bloqueador, porque eu já não suportava mais, eu não sabia qual que era pior, né, se era a menstruação descer, eu sentir dor, ou se era eu ter que ir para aquele médico ali para fazer aquele procedimento para tirar aqueles coágulos de mão, porque toda vez eu sofria muito, chegava lá sem anestesia, sabe, pegar aquela agulha para drenar aquilo ali mexia muito com o meu psicológico. E, então, eu fiquei ali, depois que eu parei de bloquear 2019, eu fiquei ali um ano e pouco assim, boa, sabe? Aí quando foi já no final de 2020, aí começou de novo as cólicas. Aí lá vem cólica de novo. Aí começou diferente. Eu comecei, além de eu sentir as cólicas no período menstrual, eu comecei a sentir cólica lombar. Era uma cólica forte, que parecia que ia torcer meu intestino. Muita dor para evacuar. E já chegou 2021, já no início da pandemia, né? Eu fui no. Comecei a ficar 1 mês, 2 meses no hospital de novo. Aí, num daqueles meses que eu fui naquele hospital, eles aplicaram uma injeção em mim, sabe? E assim, eu fui, fiz um monte de exame de Covid, exame de dengue, exame de Zika, porque já estava na época da pandemia, né? E saí lá para fazer ressonância no outro dia, fiz tomografia, fui furada inúmeras vezes ali, sabe? E eles aplicaram a injeção em mim e eu voltei para casa. Outro dia, meu bumbum começou a dar choque. Parecia que ia arrebentar minha carne, estava abrindo minha carne. E isso se estendeu assim por uns 2 meses desse jeito. Eu fui em 3 médicos, fui no neuro, fiz ressonância, 2 ressonâncias, fiz 2 exames de choque e ninguém descobriu por que esse choque no meu bumbum desse jeito, parecendo que estava abrindo a minha carne, sabe? Eu não conseguia dirigir, eu gastei muito com Uber, porque meus exames, trabalho, era tudo de Uber, eu não conseguia, eu estava conseguindo sentar, entrar dentro do carro. E aí eu fui um dia, no último dia que eu estava passando mal, que eu fui, da última vez que eu fiquei lá no hospital, né? E que eu já estava com esse choquinho, passando mal desse jeito, aí eu consultei lá, e tinha uma enfermeira lá, e ela me conheceu, né, da época de escola e tal, aí ela falou assim, que eu estava com endometriose, aí ela falou da Sheila, né, ela era amiga, ela e a Sheila da escola, ela falou assim, a Sheila, ela tá no Instagram com uma página, né, de endometriose, e eu não tinha nem Instagram, né, lá vai eu fazer Instagram e procurar a Sheila, né, e fiquei lá uns 3 meses ainda caçando a Sheila. E nisso, saiu o resultado da ressonância, né? Endometriose no intestino. Aí pronto, aí o mundo desabou para mim, porque assim, eu sempre imaginei, nossa, endometriose no intestino, eu vou ter que fazer cirurgia, o médico falou que eu precisava de fazer cirurgia, né? Vai cortar meu intestino, vai colocar bolsa, eu vou ter que usar, e ficou aquela situação terrível, né? Maristela, assim, você descobriu o diagnóstico com 28 anos, e nessa fase aí que você já está contando pra gente, você eu tá já com estava quantos já com anos? 38. E aí você descobriu a doença, mas não descobriu uma Não, solução para continuei. ela, não descobriu um jeito ainda, porque foi tudo ainda continuando, você só sabia, tinha um norte, né? Sabia o que tinha. Mas aí você ficou pulando de tratamento em tratamento, né? Toma injeção, bloqueia ali, faz tal. Aí o tal procedimento, não, faz FIV, não, bloqueia de novo. Aí deu efeito colateral, ficava tendo que tirar os coágulos na mama, né? Que estavam aparecendo. E nisso você não passou pela peleja, não foi o suficiente Não descobrir a consegui. doença. Ainda continuou o sofrimento, ainda continuou a labuta até achar o tratamento que mais ali se encaixasse em você, né? Que de fato E resolveu. parece assim que depois que eu tive o diagnóstico, quando eu passava mal, que eu chegava no hospital, que eu falava que era endometriose, parece que ficou pior. Aí eles não estavam nem aí pra mim, sabe? Tacava morfina, a dor não passava. E tipo assim, a endometriose não tem jeito, não tem cura, você tem que viver com essa dor, era desse jeito, sabe? E parece que depois que eu descobri, parece que foi pior. Parece que o descaso dos médicos ficou pior em relação a mim, sabe? Eu fui uma vez para um hospital, ficava internada lá todos os meses, eu ficava esperando 7 dias para o ginecologista me ver. O ginecologista não ia me ver, até que um dia a enfermeira chegou em mim, porque lá esse hospital ainda atendia pelo SUS, pelo convênio particular. Eu estava lá pelo convênio, a enfermeira falou em mim, não é maldade, mas eu vou te dizer a verdade. Quando a sua menstruação descer, você não vem para cá, você vai para tal hospital, porque aqui eles só querem cirurgia plástica, que é o que dá dinheiro. A enfermeira falou bem assim para mim, ela foi clara, ela falou, você não vem para cá, porque aqui eles não importam com a sua doença, eles só querem cirurgia plástica que dá dinheiro. E eu, não, Meu mulher, eu já ouvi tanta coisa Deus! pesada de médico que eu falo a verdade para você, eu não tenho nem coragem de falar com as pessoas. Muita coisa doída, sabe? Eu já escutei de médico. Aí foi nessa época que eu comecei a seguir a Sheila, né? E aí ela falou para mim de você, né? Foi aonde eu encontrei, né? Encontrei você. Aí, quando eu encontrei você, já era, eu acho que março de 2021, né? Ia começar na outra semana seguinte, ia começar a revolução, né, da endometriose, né?
E aí eu fui lá pro seu canal no YouTube, no Instagram, e fiz a maratona, né? Tudo quanto é tipo de vídeo que tinha, até da época que você tinha começado como nutricionista, né? Eu passei por aquilo e tudo, vendo os depoimentos das alunas, né? Aí, nossa, eu fiquei assim, maravilhada. Eu falei, meu Deus, não é só eu que passo por isso, não. Eu não tô sozinha no mundo, não. Você achava que tinha pouca gente, que era Eu não uma doença conhecia muito ninguém, né, rara. eu não conhecia ninguém que falasse assim, eu tenho endometriose, né? E assim, eu comecei depois de 2011, comecei já a contar para as pessoas, né? Não, eu tenho endometriose, né, tal. Mesmo assim, eu não conhecia ninguém, não sabia de ninguém que tinha essa enfermidade, né? E eu vendo o depoimento das alunas, né? E aí começou a revolução da endometriose, então eu já fui assim, né? Mergulhei já de corpo e alma, né? Porque eu também sempre fui assim, sabe? Eu não gostava de tomar medicação, porque eu sempre falei assim, a medicação acarreta muito os rins, né? O fígado e tal, sabe? E quando eu encontrei você, eu já tava diferente, sabe? Eu tava assim, ó, eu vou me entupir de remédio. Eu tava, até outra live que eu fiz com você, né? Eu mostrei as caixinhas de medicação. Eu tava assim, tomando de 7 a 9 medicação. Eu falei, eu vou me entupir de remédio. Por quê? Porque vai acarretar meus rins, vai acarretar meu fígado, assim, eu vou morrer mais rápido. Eu já comecei a mudar meu pensamento, sabe? E assim, era muito difícil, sabe? Eu gritava dentro dos hospitais para os médicos tirar meu útero, porque eu achava assim que era a solução, né? Eu cheguei, eu sei que é pecado, sabe? Eu sou conhecedora da palavra de Deus, mas assim, eu cheguei a pedir a morte muitas vezes, Michele, porque era difícil, sabe? É uma incompreensão, né, Maristela? Porque pensa, uma vida inteira sofrendo com dores, uma vida inteira sendo jogada para escanteio, as pessoas não querendo investigar de forma mais profunda, né, não dando o melhor ali do seu conhecimento, indo atrás para descobrir o que você tem. Aí depois, quando descobre, ao invés de melhorar, faz piorar. Porque aí que as pessoas, não, é isso mesmo, é protocolo para dor, taca remédio, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Se ela não tá funcionando com morfina, não tem o que fazer. Então, isso você fala assim, poxa, é melhor eu morrer do que continuar vivendo. Eu tô sobrevivendo com E muita assim, dificuldade sabe? aqui, né? Então, passa Assim, eu muita vi a minha coisa, né? família sofrendo. A minha mãe, ela fazia o impossível, sabe? E assim, eu queria assim, cuidar dela, ajudar ela na enfermidade dela, e eu tava pior do que ela, sabe? Todas as vezes que eu ficava desse jeito, eu ia pra casa da minha mãe, porque chegou um período que eu não queria mais hospital, porque eu ia pro hospital, eu sofria muito, porque naquela época não era igual hoje em dia que você põe um soro e ali através daquele soro você aplica todas as medicações. Antes não, você ia tomar uma injeção, era uma picada, você ia trocar o soro, aquele soro era diferente, né? Cada vez que você ia tomar uma injeção, era uma picada, você ia trocar o soro, aquilo ali era muito difícil para mim, sabe? Eu cheguei há muito tempo a ficar em casa, sabe? Às vezes eu ficava 8 dias ali de cama, sabe? Daquela situação, não conseguia comer. Eu cheguei já na fase adulta, eu tinha uns 25 anos, eu cheguei a pesar 38 quilos, sabe? Eu colocava minhas roupas descia tudo, porque era aquela situação. Às vezes eu ficava internada, eu saía do hospital, eu implorava para mandar eu ir embora, porque eu estava no hospital, eu estava pior. E muitas vezes eu saí do hospital, eu desmaiei dentro de táxi, eu desmaiei na farmácia. Quando eu saí do hospital, eu já falava assim: vamos ir para casa, vamos logo, eu vou desmaiar aqui, eles vão me internar de novo. Era desse jeito, sabe? Era uma luta muito grande. Mas eu agradeço muito a Deus, sabe, eu falo assim, pelo aquele dia feliz, sabe, que eu encontrei o VBE, né, que eu conheci você. E eu comecei. Você não ficou resistente, não? Porque assim, você já tinha passado por tanta coisa e aí, assim, eu sempre falo, né, que quando a gente vê o tratamento natural, a gente fica assim, mas isso é muito simples para resolver meu problema. Só que é um simples que não é fácil, né, que exige uma estratégia, um passo a passo, comprometimento. Mas é um simples que quando você pensa assim, que você tomava as medicações mais fortes, que você ficava internada, tomava morfina, ou que era indicado uma cirurgia, se torna muito simples. Você saber que tem uma atitude que depende de você para ser colocada em prática, né? Só, o que você precisa ter? Conhecimento. Porque aí você tendo conhecimento, você pode fazer. Você pode colocar em prática. Você não ficou resistente, não, Maristela? Pensou que às vezes isso poderia ser golpe? Ou pensou que era igual a Marisa fala, né? Que, tipo, que eu tava fantasiando, era um mundo muito Alice no País das Maravilhas. Você não criou, assim, no início esse tipo de resistência, não? Ou você já ficou surpresa e já, meu Deus, tem essa possibilidade? Como Eu é que foi fiquei pra você? surpresa, assim, em relação, porque desde eu criança, eu até falei para você aquele dia, o meu primeiro livro foi sobre como fazer o remédio com alimentos, né, com fruta, verdura. Desde eu criança, eu sempre tive vontade, meu sonho é ser nutricionista. E outra coisa que a cólica menstrual roubou isso de mim, eu não consegui fazer faculdade, eu não consegui nem trabalhar, como é que eu ia conseguir fazer uma faculdade? Então eu acreditava muito
Eu sempre acreditei, sabe, que em casa, meu esposo até brincava comigo, até parece que você passa dieta pra alguém, que em casa sempre foi cheio de revista, de coisa natural, eu sempre gostei disso, sabe? E só que uma coisa, assim, que meu esposo falou pra mim que eu não ia conseguir, porque você falou que tinha que ser 50% emocional, né? E o meu emocional tava daquele jeito, uma situação que eu tava me tornando a pior versão de mim, porque nem eu tava reconhecendo o que eu tava me transformando. E assim, eu fiquei assim um pouco preocupada porque eu pensei assim, gente, porque igual eu falei pra você, eu já escutei tanta coisa doída de médico. Eu falei, gente, eu vou entrar nesse programa e meu emocional tava muito abalado, ninguém podia falar nada pra mim que eu tava chorando. Aí eu falei assim, a Michelle, ela traz paz pra gente, ela tem um sorriso maravilhoso. E se eu entrar lá nesse programa, é sério, eu pensei isso, e se eu entrar lá nesse programa dela, e a primeira vez que eu perguntar alguma coisa, se eu for maltratada, se eu ganhar uma mal resposta, eu pensei isso, porque a minha vida toda foi assim. Eu entrava no consultório médico, Michelle, os médicos não deixavam eu falar, não deixavam eu contar a minha história, sabe? Eu pensava assim, e se eu for maltratada lá dentro? Eu fiquei um pouco resistente nisso, sabe? Eu pensei isso. Aí eu pensei assim, eu tenho 7 dias, né? Se eu for maltratada já logo no começo, eu já dou um jeitinho de sair, né? Não posso pedir o reembolso, Foi tem isso assim, sabe? Eu pensei nisso, sabe? Eu pensei assim, gente, e lá dentro, como é que vai ser? Será que eu vou ser maltratada? Porque eu levei a vida toda, desde eu criança, a minha vida, desde que eu nasci, foi médico, foi exame, sabe? E, igual eu falei pra você, é muito doído a gente escutar essas coisas e você, assim, não tem uma solução, né? Voltar pra casa, ver aquele exame, guardar, né? Tomar medicação. Então, minha resistência só foi em relação a isso, sabe? Eu dou graças a Deus, sabe? Por esse dia feliz que eu te encontrei. Porque lá dentro do VBE, gente, a Michelle é essa pessoa que você vê na live, essa pessoa maravilhosa. Se a Michelle tem o lado nervoso dela, a gente não conhece. Mas eu não sou, assim, igual eu e meu marido tava falando, gente, porque meu marido é mais calmo ainda, né? Você teve a oportunidade de conhecer, né, a gente pessoalmente aqui em Goiânia, por sermos da mesma região, fui receber uma homenagem, né, a gente em Aparecida, na Câmara, e a Maristela foi me prestar homenagem também, né? Foi lá com a Sheila e tal, que foi quem apresentou ela, que é do Endometriose Luta Diária, que hoje também faz parte da nossa equipe, né? Foi uma das primeiras aluninhas ali. E aí a gente teve a oportunidade de se conhecer, né? De se abraçar, de se ver pessoalmente. E aí, assim, eu sou uma pessoa que tem paciência, mas às vezes, assim, eu sou nervosa com situações que me exigem ser nervosa. Tipo, quando eu vejo que alguém tá sendo, assim, indelicado comigo, quando a pessoa tá sendo grossa comigo, ou quando a pessoa tá querendo, não sei, cuidar muito, assim, da minha vida, algumas coisas assim, eu sou mais nervosa, entendeu? Mas, no geral, eu sou uma pessoa muito paciente, uma pessoa muito tranquila. É difícil, assim, me tirar do sério no dia a dia com coisas, principalmente aleatórias. Sou mais, assim, nervosa no sentido de... Eu detesto insistência. Eu já falei que não, aí, às vezes a pessoa quer fazer você mudar a sua opinião. Eu não gosto desse tipo de insistência, isso me tira um pouco do sério. Porque para mim foi muito difícil criar a minha opinião. Porque eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de dizer não. De dizer não, que gosta de ficar fazendo demais as coisas para ficar agradando os outros. Então, eu ter a minha opinião é muito importante para mim. E aí, quando alguém quer fazer eu desistir da minha opinião, isso parece que eu crio. Aí eu fico nervosa. Porque, assim, uma coisa é pensar diferente, não tem problema. Mas não queira fazer eu desistir da minha opinião. Né? Então é mais isso. Não sou nervosa, não. Não, né, muito humilde. E em relação, assim, principalmente, né, Michelle, que você também tem endometriose, você passa por isso, né? Você sabe como que é, né, uma vida de uma pessoa que tem endometriose. Foi uma das coisas também que eu pensei. Eu falei assim, gente, se ela tem endometriose, ela sabe a minha dor, ela sabe o que eu passo, né? E eu falo assim, sabe, eu não sou tão velha assim, não, mas eu falo assim, eu sempre penso assim, eu falo, gente, quando a Michelle nasceu, eu já estava sofrendo. Você vê o tanto que Deus é maravilhoso, né? Deus, eu acho que ele falou assim, vamos mandar esse anjo aqui lá na terra, esse anjo vai ser portador de endometriose, esse anjo vai ter humildade, esse anjo vai ter amor, né? E com certeza também, né, uma alma gêmeas, né, o primo também, porque até o sorriso de vocês parece, né? Deus já encaminhou tudo, né? Eu vou colocar ele junto com a Michelle, vai ajudar inúmeras mulheres que passam por isso. Eu creio assim, Deus já enviou você, né, já na Terra, já com essa missão, porque é um dom de Deus. E Deus, ele não une pessoas, né, Maristela? Eu gosto desse ditado, ele une propósitos. Então, assim como ele uniu o meu, do Plínio, né, meu marido, que hoje eu não conseguiria fazer o que eu faço se não fosse ele também,
junto comigo, mas os nossos também, né? Enquanto portadoras, enquanto você que está precisando de ajuda, enquanto eu que tenho proposto uma solução, Deus tem unido o nosso caminho, tem feito esse propósito, a gente se encontrar. E agora eu quero saber o que você conseguiu quando nossos propósitos se uniram. Vamos fazer um antes e um depois da Maristela? Me fala como é que era a Maristela antes, tudo que você sentia. Como é que era a Maristela antes e como é que ficou a Maristela Michele, depois eu do era uma bebê? pessoa que sentia dor todos os dias, não tinha um dia sequer que eu sentia dor. Eu tava assim, me tornando a pior versão de mim, né? Igual eu falei pra você, eu me culpava pelas dores. Assim, eu segurei assim muitos anos, né? Muitas palavras doídas, muitas coisas dentro de mim que as pessoas falavam, me julgavam por eu não poder ter filho, né? E eu tava assim uma pessoa totalmente descontrolada, eu tava desorientada, eu não tava tendo mais controle do meu sentimento. E, assim, eu sempre fui uma pessoa igual você, a gente tem dificuldade de dizer não, a gente quer ajudar as pessoas, eu tava me trancando dentro de casa. Meu esposo estava assim, preocupado comigo, porque eu sempre gostei de estar na igreja, de estar nos mutirões, com os anos, ajudando as pessoas, eu não queria mais ver ninguém. Eu queria ficar dentro de casa, eu chorava todos os dias. Meu esposo saía para trabalhar, eu chorava de cedo até a hora do almoço dele trabalhar, eu almoçava chorando. E você sentia dor também na Sentia, relação? Michele. Eu sentia tanta dor, eu passei por 3 vezes uma dor na relação sexual que parecia que estava abrindo, parecia que estava cortando, me cortando com faca. Foi uma dor tão intensa, assim, não tenho vergonha de falar, interromper o ato sexual e vomitar, de tanta dor que eu sentia. E eu assim, sempre levei isso para os médicos, né? Falava e tudo. Eu tinha infecção urinária, Michele, todos os meses. Eu cheguei a fazer exame, que os médicos falavam assim: esse exame, eu só faço para pessoa idosa. Eu tinha infecção urinária todos os meses, fazia exame, não dava nada. Não dava nada na minha infecção urinária, sabe? Assim, eu tava cansada de lutar, sabe? E começou aquelas cólicas abdominais, né? E muito difícil. Eu também, quando encontrei você sabe, eu passei por cirurgia, né? Eu tava com um pedido de cirurgia. E o que que acontece? Eu já tinha feito outra cirurgia. Eu sabia que quando a gente passa por cirurgia, é como parece reiniciar um computador. Eles te desligam e depois te ligam novamente, né? E eu tinha medo daquela cirurgia, mas eu queria ir para aquela cirurgia porque eu te falava assim, gente, eu vou ficar ali anestesiada 4 horas, 5 horas. Parece assim, como se eu tivesse ido e voltado novamente. Eu queria passar pelaquela sensação, sabe? De, tipo assim, me anestesiar para mim, pelo menos por 4, 5 horas, eu passar pelo aquele processo de estar ali anestesiada, né? Não estar sentindo dor, não estar sentindo nada. Eu pensava assim, sabe? E eu estava tão desesperada que eu queria fazer a cirurgia, eu não queria morrer, mas eu não queria voltar para casa. Eu não sabia o que eu... Uhum. Porque você estava em pânico da vida, né, Maristela? Estava em pânico, você estava sofrendo, poxa, 38 anos aí, sofrendo com as dores, sofrendo com todos esses sintomas. Não é brincadeira, não. O que você passou não é brincadeira, não é qualquer pessoa que aguentaria, que conseguiria passar por tudo isso que você passou. Muitas poderiam ter, assim, de verdade, dado fim à vida mesmo. Porque você cai num quadro de depressão, de incompreensão de todos os lados. E o local que você mais deveria achar apoio é o lugar que você mais recebia as costas, recebia o descaso. Então você viu o pior lado da medicina. Né? Infelizmente, gente, a gente tem médicos bons, mas a gente, infelizmente, tem médicos ruins. E, infelizmente, você viu o pior lado. O lado do interesse, o lado do descaso, o lado da falta de empatia. Né? Você só conheceu o lado ruim. Eu lamento muito que você tenha passado por essa experiência ruim. Lamento mesmo. E que bênção que foi essa nutricionista, né? Que tinha um esposo ginecologista e ele te ajudar a ter o diagnóstico, mas que no final das contas não ajudou tanto no seu tipo de tratamento, porque não era, parece que aí as pessoas, é isso mesmo, pronto, se conforma. Não, é isso aí. Eu cheguei em Inimete escondido, eu ia em Inimete escondido, porque as pessoas falavam assim, você procura doença, você gosta de médico, você procura doença, mas como? Se você tá sentindo dor, você tem que ir atrás de uma solução, sabe? E aí eu comecei, sinusite, tendinite, colite, sabe? Tudo isso foi aparecendo. E tudo doença inflamatória, né? Refluxo. Aí cada vez que eu ia no médico, eu voltava com o diagnóstico. Aí tá vendo? Você tá procurando doença. Eu cheguei no médico escondido, eu saí de casa escondida. Ia no médico, não falava pra ninguém, eu tomava remédio escondido, eu guardava minhas caixas de remédio, eu tinha vergonha, sabe? De mostrar para as pessoas aquilo. Eu tentava assim, por isso que quando chegou esse período, eu já não aguentava mais lutar, porque eu já trabalhei muito.
Assim, sabe, eu sempre fui uma pessoa muito trabalhadeira, trabalhava em 2 empregos, eu sempre cuidei da minha casa, cuidei da casa da minha mãe, porque minha mãe já é uma pessoa idosa, enferma. Então, eu segurei dor por muitos anos. Eu trabalhava em casa, fazia minhas tarefas diárias, eu ia para o serviço segurando dor, para não demonstrar para as pessoas que eu tinha dor. Quando eu fiz aquela primeira live com você, muitas pessoas mandaram mensagem, Maristela, eu convivi com você, eu não sabia que você passava por isso. Porque eu não demonstrava isso para as pessoas. Eu estava ali sempre com um sorriso no rosto, ajudando as pessoas, mas dentro de mim eu sabia o que eu estava passando. Então foi quando eu te encontrei, eu já não sabia mais o que eu fazer, porque eu já não estava conseguindo mais esconder aquilo ali, sabe? Nem dentro de casa. Meu esposo chegava todos os dias, eu estava chorando. Eu dormia chorando, eu não dormia à noite. Eu passava a noite em claro. E parece que quando eu acordava assim, eu não acordava com falta de ânimo, eu acordava com ânimo. Aí eu comecei a tomar remédio também para depressão. Eu estava tomando 2 remédios para depressão, né? 2 tipos de remédio. Eu tinha que tomar um para dormir e um para acordar, porque se minha mãe me ligou um dia 11h40 da manhã, eu tava dormindo, você não vê o tempo passando. Se ela não ligasse, eu não ia nem trabalhar esse dia, sabe? É muito doído você tomar esse tipo de remédio, você não tem ação, sabe? O remédio te dopa, eu não sei, ele segura a mente da gente, eu tava ficando com raciocínio lento, sabe? Esse remédio tava me prejudicando muito. Então, eu não queria mais, eu não queria passar por cirurgia, eu não queria bloquear a menstruação, eu não queria ficar tomando remédio para ansiedade, né? E como você sabe, né, eu passei pela cirurgia, eu até na live eu falei com você, eu agradeço muito a você, o VBE, porque se eu não tivesse encontrado você, eu não sei como que seria aquele pós-cirúrgico meu, porque eu passei pelaquela cirurgia, eu usei dreno, eu sofri muito, eu pretendia ficar na casa da minha mãe 15 dias, eu fiquei lá na casa da minha mãe 2 meses, porque aquele choque que eu tinha no bumbum, ele passou para minha perna. Depois da cirurgia, eu procurava um médico, o médico não sabia me dizer por que minha perna estava dando choque, e começou a minha rotina de novo, sabe, com exame, e foi aquela loucura. E eu agradeço muito o VBE, sabe, por ter me ajudado muito, porque se não fosse o VBE, eu não sei nem como que seria a minha recuperação da minha cirurgia. Você ficou mais tranquila. Qual que foi a diferença que o VBE fez na sua Porque, recuperação? assim, eu sentia muita dor, né, por causa do dreno e tudo, e eu tava sempre perguntando, né, e vocês me ajudou também na suplementação, me ajudou na alimentação, porque não ia adiantar eu passar por uma cirurgia e continuar alimentando, né, do mesmo jeito que eu alimentava antes, apesar que eu tinha já tirado muita coisa devido às minhas intolerâncias alimentares, eu tinha muita coisa que eu já tinha tirado, né, mas mesmo assim me ajudou muito em relação do suplemento, do chá, né, usar a meia. Tudo isso. E o amparo, né, de você estar com pessoas que passam pelo mesmo que você, né, Maristela? Um local até então que você não tinha lugar para desabafar, lugar para conversar, para se inspirar, você encontrou um ambiente onde você pudesse se inspirar e pudesse ser inspirada também, né? Porque você é bem ativa na nossa comunidade, sempre tá lá postando pezinho de jabuticaba cheio, as Eu amo a minha receitas jabuticaba, já também. tá chegando o mês da jabuticaba aqui em Goiás, né? Depois guarda as casquinhas para fazer o chá da jabuticaba, porque o chá da jabuticaba das cascas é incrível aí de antioxidante para quem tem endometriose e adenomiose. E aí, Maristela, e esses sintomas, as dores, acabou? Aí eu tava falando sobre a cirurgia, né? Quando eu fiz a cirurgia, eu até falei na live, né, que eu tinha me arrependido de ter feito, porque eu no início, né, que eu encontrei você, eu tava assim, desorientada, né? Eu não sabia o que eu fazia, né? Aí eu até falei, se eu tivesse ficado com a Michelle mais tempo, eu não teria passado pela cirurgia, mas hoje eu vejo isso como aprendizado para mim, né? Porque eu passei pela cirurgia e isso deu força para mim continuar meu tratamento, porque eu não quero mais passar por cirurgia, né? Então isso me deu força para mim continuar, né? Aí, Michelle, igual você perguntou sobre as dores, né? Graças a Deus, hoje eu não sinto uma dor. Eu passo meses e meses sem sentir dor. Às vezes eu tenho algum desconforto, porque eu tenho muita intolerância alimentar, né? A gente acaba, às vezes, comendo alguma coisinha que a barriga incha, que dá um gases, né? Mas aquilo ali passa, né? Hoje eu não tomo nenhum tipo de medicação. Eu estava sendo refém das farmácias, graças a Deus. Hoje, naquela gaveta que tinha que tanto de medicação, né? Eu não tenho mais nenhum tipo de medicação. Aqui em casa agora é só suplemento, chá e óleos essenciais. A minha gaveta só tem isso. Virou a farmácia. Virou uma farmácia natureba. E você... Não tem mais dor na relação sexual, não tem mais infecção urinária, porque eu, até depois que eu parei com o bloqueio em dezembro, né, voltei a menstruar, lá no primeiro mês veio a infecção urinária, porque era assim, minha menstruação acabava, podia ter certeza que a infecção estava vindo junto. Mas aí eu já estava lá na comunidade, eu perguntei o que eu podia estar fazendo, né? Aí antibiótico já não resolvia para mim mais, porque acho que eu tinha que tomar de tudo nessa vida, né? Aí foi, não, toma tal coisa, acabou, a infecção urinária não tem mais, eu não tenho uma dor, eu não tenho infecção urinária, não tenho dor na relação sexual, uma dor que eu tinha também, igual a dor da tendinite, acabou, dor de colite, eu não sinto mais,
É incrível. Eu tinha uma coisa também que eu reclamava muito pros médicos, que era uma piniqueira no meu corpo. Eu terminava de tomar banho, me dava uma coceira no corpo, insuportável, que tinha dia que eu deixava de ir pra igreja porque eu tava com o meu corpo todo coçando. E eu sempre reclamei pros médicos isso, sabe? Ninguém nunca soube. Não adiantava trocar de local de água, tipo água de rua, água de poço, sabonete, não adiantava. Eu não sei de onde é que vinha essa coceira que eu sentia. Começava pelas pernas, ia pelos braços, sabe? Coçava tudo. Eu nunca mais. Esse dia que eu lembrei, falei, gente, cadê aquela coceira que eu senti? Foi embora, acabou. Nunca mais eu tive. Não, De, a minha de repente você resolveu outros problemas, né? Você foi tratar a endometriose e acabou resolvendo outros problemas que você nem sabia que poderiam ter refluxo também não relação. tem mais. Quando eu te encontrei também, eu falava muito lá na comunidade, você lembra, que eu tinha uma indigestão terrível. Eu estava numa situação que eu não podia nem beber água, eu tinha medo até de beber água. Agora não, eu faço 7 alimentações por dia, sabe? Eu dedico muito na minha alimentação, né? Eu não tenho mais indigestão. E meu Nossa, ciclo Maricela, que menstrual é bom. de 4 a 5 dias, não tem refluxo, é aquele sangue limpinho, sabe? Não tem nada de coágulo, porque, Michele, eu tomava banho, eu não dava conta, às vezes, nem de enxugar, eu tinha que colocar absorvente já. Eu usava absorvente noturno emendado com outro, porque a minha menstruação descia aqueles bolos, sabe? Aquelas pelotas minhas caindo assim no chão. Agora é aquele sangue limpinho, não tem mais. Olha só, você ficava menstruada 15, 20 dias, grande parte, quando depois mesmo de descobrir o diagnóstico, quando ficava menstruada, tinha que ir para emergência. E calma aí, quando foi que você voltou a Voltei em menstruar? janeiro desse ano, Janeiro desse ano, você fez a cirurgia, foi ano em julho, passado, não foi em julho, março, por aí? Abril? junho, Julho, né? Eu lembro que foi é. no meio do ano. Então, você fez a cirurgia e depois você voltou a menstruar em janeiro. Você não Porque ficou assim, com aí o medo, médico não? falou que eu tinha que usar bloqueador, né? E foi até assim, eu falei assim, eu vou usar até eu me sentir liberta, né? Pra mim. Aí eu fiz o tratamento, segui, né? O seu método direitinho, né? Com alimentação, com chá, tudo, né? Tudo que eu podia mudar, eu fui mudando. Aí eu já vi que o meu emocional estava controlado. E eu agradeço muito, Michele, por eu ter me libertado, sabe, desse remédio. Eu, inclusive, quando eu te conheci, eu tinha comprado as medicações, né? Controlado que o médico passou. Pouco tempo agora eu fui olhar, falei, gente, eu tenho que dar isso aqui para alguém, devolver em algum lugar, porque vai vencer. Eu fui na farmácia com a sacolinha fechada, com o cupom fiscal dentro amarrada. Eu fui na farmácia e falei, ó, eu não quero esse medicamento, eu me livrei dele. Você faz alguma coisa, dá para alguém, faz qualquer coisa. Eu fui na farmácia devolver o remédio, 2 remédios para ansiedade. Eu não tomo mais, já tem. Desde que te conheci, assim, no mês de maio, mais ou menos, né, de 2021, eu não tomei mais a medicação, não tomo mais medicamento para. Nem o remédio Não. para ansiedade, então, acabou aquela Não, história de agora ficar aqui, eu tenho chorando. aqui, onde meus olhos essenciais, tá ansiosa, tudo natural. Nossa, Maristela, que maravilha, hein? Hoje em dia seu esposo não te encontra mais Não, me chorando em conta casa, mais fora. não passa a Não, noite em aí no começo claro. do tratamento, né, ele chegava, Michele, ouvindo Michele de novo, ouvindo Michele de novo. Ele ficava assim, no começo, assim, meio arisco, eu acho que ele tava com ciúmes. Aí eu falei assim, ó, o meu tratamento com a Michele é casamento, você tem que acostumar, todos os dias você vai chegar. Aí nós estávamos jantando 7 horas, 8 horas lá na mesa, eu colocava a live, né, para ele assistir. Aí ele começou assim, a gostar, né? Aí ele falava assim, nossa, essa pessoa sente igual você, porque ele também não conhecia ninguém, ele tava igual eu, Michele, ele já tava assim, sabe? Eu olhava para ele, eu não via assim, sabe, expectativa nele, porque tudo que ele podia ter feito para me ajudar a lutar, ele já tinha feito. Ele estava igual eu, sabe? Ele estava sem uma expectativa de melhora, né, para nossa enfermidade. Aí 20 anos, né, de casado, a gente passando por isso, lutando. E ele começou a assistir as lives, né? Por isso que eu falei, é importante assistir a live perto do esposo, sabe? Michele, ele mudou tanto comigo, sabe? Assim, em relação à preocupação, você já fez atividade física, você já tomou chá, quantas frutas você comeu hoje? Se ele chega, eu não tô te escutando, cadê? Não tem Michele hoje, não. Ele pergunta assim, sabe? E eu falo assim, sabe? A gente tem que ter dedicação, porque a minha rotina é muito atarefada, sabe? Eu tenho muita coisa para fazer, então eu já amarrei o celular até na cabeça aqui. Eu tenho que comprar uma caixinha de som para ouvir a Michelle. Panela de pressão tá ligada, eu amarro o celular aqui para ouvir Michelle. Às vezes a pessoa fala, essa menina tá todo dia atrás da Michelle, ela não faz nada, não. A gente tem que ter dedicação, você tem que estar ouvindo para você jamais esquecer. E aqui em casa é assim, às vezes eu tô na cozinha, fazendo janta, ouvindo a live, te ouvindo, ele tá no outro celular, lá no sofá, ouvindo Michelle também. É mesmo? Essa é boa, tá certo, ai. São conhecimentos que ele pode aplicar e com certeza ele já aprendeu, olha, ele já está entendendo quantas É. frutas por dia, já está entendendo a importância da atividade física, já está entendendo a importância do chá. E ele Olha que fala com as outras maravilha. pessoas, porque ele trabalha assim com muita gente, sabe? Ele sempre fala com as outras pessoas assim, como que era a minha vida, como que eu tô agora, né? Fala do programa, né?
Nossa, ele é muito agradecido também, né? Porque, nossa, tava difícil, a gente não... Tudo melhorou, Tudo. né, Maristela? A vida de vocês enquanto casal, a vida de. E como é que foi, assim, a primeira experiência de ter relação e não Ah, sentir Michelle, dor? isso aí é maravilhoso, né? Porque a gente já ficava correndo, né? Porque não é fácil. Gente, é um momento ali que você tinha que estar ali achando bom, relaxando, tava sentindo dor. Não é fácil, é muito triste passar por isso, sabe? Muito triste. E com certeza ele também Já percebeu, né, essa percebeu, mudança. com E para ele certeza. também, com certeza, foi, porque pensa, ele tá percebendo que vocês estão fazendo algo que era para ser amor, que era para ser aquela coisa de intimidade, né, do casal, e é um momento de dor para você. Então, assim, o companheiro, o marido, É, ele percebe e ele sofre junto. Ele sofre junto também porque ele fica pensando, poxa, eu tô causando sofrimento, se sente culpado às vezes, porque tem muita mulher que fica com mais dor é. ainda depois, às vezes fica de cama e tal, e aí, nossa, eu tô. Então, assim, todo mundo vai reprimindo suas emoções, vai reprimindo seus desejos, porque aquilo se torna Eu tinha uma traumático, ardência, né? Então, isso é uma eu senti uma libertação. ardência também, sabe? Eu senti uma ardência muito grande na relação sexual, igual você falou. Eu tinha medo e ele também tinha medo, porque ele sabia que eu ia sentir dor, né? Tava se tornando uma coisa desconfortável para mim e para ele também. Eu agradeço muito a Deus, sabe, pela paciência que ele teve comigo, né? Porque não é fácil, né? Sim. Sim, eu fico feliz que tantas áreas da sua Mudou, vida Michele. tenham Quando sido eu assisti aquelas restauradas. lives no início, né, dentro do VBE, né, as lives com as psicólogas, eu só sabia chorar. E eu assistia as aulas do Hotmart, eu só sabia chorar. Quando você falou para listar o sonho, Michelle, eu não tinha um sonho. Eu não tinha um sonho, tinha acabado tudo, sabe? Eu não tinha um sonho. E quando a pessoa não tem um sonho, nem a vida financeira dela prospera, porque quando você tem um sonho, você fala, eu vou juntar dinheiro para isso, eu vou juntar dinheiro para aquilo, entendeu? Eu estava perdida, eu casei, eu consegui casa, eu consegui carro, eu consegui muita coisa, mas assim, chegou um certo tempo que mesmo eu trabalhando, eu sendo uma pessoa econômica, eu não estava vendo a minha vida prosperar, porque eu não tinha sonho. Eu não sabia nem como aplicar meu dinheiro. Meu dinheiro, na verdade, era só para remédio, sabe? Era só para remédio, atrás de remédio, remédio. E outra coisa, assim, Michelle, que eu agradeço muito, muito mesmo o bebê, porque, assim, eu sou uma pessoa evangélica, eu leio a Bíblia todos os dias, mas, assim, dentro da plataforma do bebê, a espiritualidade me ajudou muito. Eu fiz outros compromissos de estar lendo a Bíblia em momentos diferentes, sabe? Assim, até dentro da igreja, o meu comportamento mudou, porque eu ia para a igreja, era para marcar minha presença ali. Eu falava, o que, que eu estou fazendo aqui? Deus não me ouve, eu estou sofrendo, Deus não me vê mais, é que Deus não me enxerga, Deus não é pai. Eu pensava isso, sabe? Pela minha situação que eu estava passando, eu falava assim, um dia Deus mandou na igreja a palavra daquela mulher do fluxo de sangue, né, que já estava sofrendo 38 anos, e Deus cumpriu na minha vida, porque eu sofri 38 anos, né, eu sofri igual aquela mulher do fluxo de sangue. E assim, Michelle, eu estava guardando muito rancor, muita mágoa das pessoas, no início não, mas pouco antes de eu te conhecer, aquilo que eu guardava, eu estava tendo raiva das pessoas, e uma pessoa que eu tinha que amar, essa pessoa me machucou muito, porque ela sabia que eu não podia ter filho, ela me falou uma palavra doída, que eu não tinha filho porque eu não queria estragar meu corpo, eu não queria gastar dinheiro com fralda, e eu peguei ódio dessa pessoa, sabe, eu odiava mesmo, odiava, e quando eu comecei a assistir as lives, as aulas da Hotmart do perdão, eu chorava muito, e eu sabia que eu estava errada, porque perante a palavra de Deus, a gente não pode odiar as pessoas. Como é que eu ia chegar perante a Santa Ceia da minha igreja, odiando uma pessoa? Eu chegava na mesa da Santa Ceia, eu saí de lá com consciência pesada. Gente, eu estou participando da Santa Ceia, eu estou com mágoa no meu coração, eu estou odiando uma pessoa. E eu assistindo aquelas lives lá, eu falei, gente, eu preciso de perdoar essa pessoa, eu preciso de perdoar, mas como é que eu vou fazer? Eu assistia uma, duas, três vezes, sabe? E eu falava, gente, mas eu vou pedir perdão, eu vou continuar com meu coração magoado. Michele, foi libertador, me ajudou muito, sabe? E eu comecei a assistir. E eu liguei para aquela pessoa e eu pedi perdão para ela. Foi maravilhoso, sabe? Eu me senti assim, eu me senti leve, foi como se tivesse tirado uma pedra assim, de cima de mim, sabe? Nossa, que gostoso de ouvir isso. Eu nem imaginava que a gente produz, né, o conteúdo. E eu sempre falo, Senhor, só para que o que eu preciso falar para essas mulheres, essa mensagem que eu preciso passar. Porque eu não considero, apesar de ser nutricionista, né, o VBE não é só um programa de alimentação, mas ele é um programa que mexe corpo, mente e Envolve alma tudo. mesmo, né? Nos reconecta conosco e com algo superior, né? E essa parte do perdão, ela é muito importante, porque vira doença. Quando a gente sente raiva, É, a gente nutre raiva por alguém, a gente nutre algum sentimento ruim, isso vira doença. Em algumas pessoas é endometriose, em outras pessoas pode ser câncer, em outras pessoas podem ser outros tipos de doença. Mas uma coisa é fato, nosso emocional ele nos adoece.
Ele não é que é culpa do emocional, mas ele é um gatilho que gera um ambiente favorável para a doença se desenvolver. E uma vez que você tem um potencial genético, ela só está esperando o momento ideal para surgir. E aí o momento ideal surge o quê? Quando você está mal. O momento ideal não é que é culpa de você estar mal, você que é a culpada de fazer surgir, não. Mas é a forma como a sua vida está acontecendo. Tudo isso. E aí vai culminando nessa questão da dor, dos sintomas, de tudo isso. E eu fico muito feliz de ir até essa área, né, do perdão, você ter conseguido se libertar, porque a gente fica leve. Sabe, quando a gente tem que perdoar alguém, apesar de a gente sentir raiva da pessoa, é a gente que se torna prisioneiro daquela situação, se torna prisioneiro, né, de tudo. E eu já vou dar uma dica para quem está na live e tem que perdoar alguém. Um filme que ajuda muito a entender esse perdão, né, o quanto ele é importante de acontecer, e assim, uma situação, você fica assim, gente, eu quero saber como é que esse cara vai conseguir perdoar. É o filme da Cabana. Então, vou deixar de dica para vocês aí, já assistiu? Nossa, eu chorei horrores. Assistam, viu? Então, quem tem liberar perdão aí, assista o filme da Cabana, tem livro também, porque vai ajudar a entender o quanto o perdão é importante e que se enquanto você não fizer, você é refém. Você vai ser refém daquilo que você não perdoou. E aquilo vai te adoecer, aquilo vai abrir uma ferida em você. Seja onde for. Pode ser que a sua vida não ande... Muitas vezes, as pessoas às vezes não adoecem, mas elas não conseguem ir à frente na vida. Parece que nada dá certo na vida daquela pessoa. Ela não prospera financeiramente, ela não prospera profissionalmente, não prospera financeiramente, né? Então, assim, ela cria uma trava, parece que aquilo puxa ela para trás. Então, a gente precisa liberar perdão para que a nossa vida seja fluida, para que a nossa vida aconteça. Isso é muito importante. Eu fico muito feliz que o Bebê te ajudou nessa área também, porque... E foi tão bom assim, Michele, porque eu não suportava ouvir a voz dessa pessoa nem pelo telefone, eu não conseguia olhar uma fotografia. Eu jamais imaginei que eu ia perdoar essa pessoa e ia voltar a amar. Eu voltei a amar como, acho que até mais do que antes, entendeu? Foi assim, foi libertador. E assim, sabe, eu também estava com o meu emocional muito abalado, eu não estava conseguindo nem dirigir, Michele, eu não conseguia nem dirigir. Eu precisava de carregar meu pai, minha mãe para os hospitais, eu ia para o meu serviço porque é pertinho, entendeu? Mas eu não conseguia, eu começava a dirigir, eu começava a tremer, sentia assim, um aperto, sabe, uma ansiedade, uma coisa. Até isso o VBE me libertou, eu estou dirigindo para todo lado, graças a Deus. E outra coisa também é atividade física, né? Eu tô indo pra academia menstruada. Esse mês eu levantei, minha esposa falou assim, uai, você tá menstruada e vai pra academia? E eu levantei pulando, vitória, vitória, eu vou pra academia. Isso pra mim é uma vitória muito grande, eu vou fazer musculação menstruada, isso é uma vitória. Pra quem não levantava nem da cama, né? Tava de cama, literalmente. Agora você até faz musculação durante a menstruação. Que é isso? Outra pessoa. Eu não sinto dor, eu passo o dia todo sem sentir uma dor. Nossa, é uma felicidade imensa, sabe? Imensa. E, assim, o tanto de pessoas que eu já conheci depois, agora, pessoas que eram à minha volta também, que tinham endometriose, que certamente era como eu, porque eu falo assim, depois que eu conheci o VBE, que eu fui saber o que é endometriose, tudo que eu sei de endometriose eu aprendi dentro do VBE. Antes eu não sabia nada, não sabia nem falar para a pessoa o que era, sabe? E hoje em dia eu conheço muitas pessoas que eram do meu redor e eu também não sabia que uma pessoa também tinha endometriose, né? A gente pode, com conhecimento, o autoconhecimento, né? Eu já sei o que eu posso comer, o que eu posso tomar, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, né? Igual você falou, o VBE, a gente fala assim, o professor fala assim, tratamento natural é difícil, igual eu falei lá no... Gente, difícil é você ter que ir para o hospital, ser furada, porque se eu fosse marcar no meu corpo o tanto de furada que já teve, eu era toda roxa e nunca resolveu nada, né? E igual agora, as pessoas ficam vindo no meu PB perguntando, funciona mesmo, o VBE funciona? As pessoas têm aquela dúvida, né? Eu falo, gente, se não funcionasse, eu não teria renovado a minha inscrição. Eu tô lá 1 ano, eu renovei. E eu quero, como se diz, o VBE casamento, é pro resto da vida. Porque, por mais assim, eu pensava assim, 1 ano eu já aprendi tudo, mas não é. Lá dentro, a comunidade é muito importante, a comunidade dos alunos é importante demais, sabe? Porque você nunca tá sozinho, porque igual assim, ela é perfeita, não, é 1% a cada dia. Às vezes a gente dá uma escorregada, sabe? Às vezes você tá triste, você vai lá na comunidade e comunica, eu tô passando por isso, eu senti isso. Não, eu também já passei por isso, sabe? As meninas tá ali para te apoiar, para te ajudar. Não, assim, sabe, eu agradeço muito todo o pessoal da comunidade, as alunas, sabe? Assim, é muito bom estar ali dentro, estar ali junto com os alunos. É um ambiente de cura, né? Onde todo mundo ali está interessado em melhorar. Que eu falo sempre assim, tenha cuidado da comunidade que você faça parte. Se ela te faz crescer ou se desenvolver de alguma forma. Porque o que acontece?
Não é para você ficar só reclamando, contando seus problemas. Problema todo mundo sabe que tem, por isso todo mundo tá lá, porque todo mundo tá precisando de ajuda. Então, eu tenho um problema e eu preciso resolver. Então, tem que postar o problema, mas buscando uma solução. E aí é onde as colegas pegam e postam. Eu, né, a Leide também, a outra Nutri, onde a gente pega e comenta para tentar ajudar cada uma a resolver o seu problema. Mas é um ambiente, não é de muro das lamentações, mas um ambiente de melhora, um ambiente de cura. Não é que não pode postar comentário que tá ruim, tá com dor, nem nada disso, não. Mas é postar com o intuito de receber ajuda, e não postar por reclamar. Tipo, eu tô assim, pronto. Não, o que eu posso fazer, né? E aí a gente vai todo mundo se ajudando. Porque lá é um ambiente de melhora, lá é um ambiente de cura. É um ambiente leve, né, Maristela? É um ambiente que você entra lá, você abre a comunidade, você se sente bem. Aí, às vezes, você abre o grupo que você faz parte, você fala, puta que pariu. Eu saí mal, fiquei pior. Nossa, eu li essa mensagem, ficou na minha cabeça o dia inteiro, tanto que essa pessoa tá sofrendo, e sem perspectiva de melhora. Então, a gente tem que tomar cuidado aonde a gente deposita, né, as nossas emoções. E o que você quer deixar de recado aqui, Maristela, para o pessoal? Tem alguma coisa que você esqueceu de falar que quer mencionar? Eu já tô... A gente quer, assim, tipo assim, quando eu vejo uma pessoa falando que tá com aquele sofrimento, a gente quer pegar todo mundo, né? Se pudesse, a gente pegava todo mundo e colocava dentro do VBE, né? Então, mas infelizmente a gente não pode fazer isso para todo mundo, porque a pessoa tem que abrir a mente dele, né? Abrir a mente dele para coisas novas, né? Para coisa diferente. A pessoa tá ali a vida toda, tentando com medicação, tentando com cirurgia, tentando com os médicos, não tá dando certo. Abre a mente, né? Tem que e coisa nova. Eu sempre falo assim, porque tem diferença da pessoa cuidar da doença e cuidar da saúde. Eu estava cuidando da minha doença. Quando você cuida da doença, você toma medicação para amenizar as suas dores. E de curto a longo prazo, isso vai estar te causando outras enfermidades, que eu sou a prova viva disso, porque as medicações te causam outras enfermidades. E quando a pessoa está cuidando da saúde, que é igual dentro do programa do VBE, você vai estar desinflamando seu corpo, você vai estar nutrindo, vai estar cuidando da sua enfermidade, né, e evitando enfermidades futuras, né, evitando outros tipos de efeitos colaterais e evitando outros tipos de doença inflamatória, né, que a endometriose traz, porque todo portador de endometriose, eu sou portador de endometriose, adenomiose e SOP, eu tenho esses três, entendeu? Eu tenho os três, então, assim, e além disso, já foi tendinite, colite, sinusite, refluxo, outras coisas também. E eu falo assim, para você que está passando por isso hoje, não desanima, tenha fé, invista em você, confia, porque a cura, ela está dentro de cada um de nós, basta a gente colocar em prática. Para quem ainda não se inscreveu no VBE, né, hoje é o último dia. Para você que está com dúvida, né, tem um concurso de depoimento das alunas, lá dentro é meu concurso, né, o meu depoimento, né, o depoimento das alunas, vai lá, né, como se diz, não esqueça de dar seu like, dá o like lá para todas, e lá dentro também eu cortei, né, a minha busteria do compromisso, ela está aqui, né, porque eu vou guardar ela, né, tá cortada, mas eu vou guardar, porque esse aqui é o símbolo, né, da minha vitória, porque quando eu entrei no VBE, eu precisava muito de controlar meu emocional, porque eu estava totalmente descontrolada, e a minha vida toda estava descontrolada por causa do meu emocional, e eu precisava de menstruar sem dor, né, e eu alcancei meu objetivo, né, graças a Deus, graças ao VBE, né, aos seus ensinamentos, Michelle, a nossa dedicação, porque a gente tem que colocar em prática também, né, porque se a gente não colocar em prática, não resolve, né. E é isso aí, nós estamos aí para ajudar quem precisar, e tá assim, sabe? Esse dia eu fui no supermercado, a segurança do supermercado, que eu nem conhecia, o supermercado grande, me viu, eu vi seu depoimento, me dá seu telefone, as minhas duas sobrinhas têm endometriose, como é que eu faço? A amiga minha de infância veio me procurar, eu também tenho endometriose, o que eu faço, sabe? Porque as pessoas ficam perdidas. E assim, eu agradeço muito hoje, né, pelo meu testemunho de vitória, eu estar podendo ajudar outras pessoas. Hoje você deixou de ser vítima da endometriose. Você se tornou testemunha de vitória, Maristela. Hoje você não tá, não só da endometriose, como da adenomiose também, né? E olha só, tá menstruando mesmo com a adenomiose e tendo, para quem ficava antes 15, 20 dias menstruada, com muito coágulo, menstruação dolorosa. Hoje não sente nada, hoje com a adenomiose, com endometriose, tem um fluxo menstrual de 4, 5 dias, com pouco coágulo, menstruação tranquila, não toma medicação para dor, inclusive faz musculação menstruada, né? Não tem mais nenhum efeito ali que a endometriose te causava, você é uma outra pessoa, nunca é tarde, viu, Maristela? E não tá tarde de jeito nenhum para você também iniciar, se for um sonho, iniciar uma faculdade aí de nutrição, um curso, tá nova, então não deixa isso te parar não, tá? Então conheço muita nutricionista que foi se formar depois dos 40 e que hoje são nutricionistas de sucesso. Então, não deixa nada te parar, não deixa idade te parar, não deixa doença te parar. E eu fico muito feliz que você tratou deixou de tratar a doença. Porque a doença
ela não precisava mais, ela já estava com muita atenção, a gente precisava tratar, era você. E aí, quando você mudou esse olhar, mudou o foco, começou a se tratar, o quebra-cabeça montou e a doença vazou, né? Vazou todos os sintomas. Fico muito feliz. E outra coisa, as pessoas falam assim, tratamento natural é caro, que eu mais escuto quando eu falo pra pessoa, né, que eu tô falando, tá fazendo tratamento. Gente, tratamento natural não é caro. Caro é você gastar com medicação e não ter solução. Ainda causar outros problemas, igual eu falo, sabe? Tem um pedacinho no quintal ali, vai criar galinha, vai comer galinha caipira, ovo, vai de graça. Tem um espaço ali, faz uma horta, planta um garrapete, planta um cano, planta qualquer coisa, porque você vai ter a sua alimentação ali de graça, praticamente, né? E orgânico, né? Sem nenhum tipo de veneno. Então, assim, não é caro, o tratamento natural não é caro, jamais, de jeito nenhum. É igual a Michelle fala, você não vai comer um saco de castanha. É uma, duas por dia ali, tudo é dividido. Então, eu vou de 6 em 6 meses, faço a minha compra ali de castanha, não dá R$160, R$180, dá para passar 6 meses, isso é caro? Não é. Exatamente, é tudo questão de perspectiva. Cara, é cuidar da doença, né? Cara, é comprar remédio. Então, tenho certeza que você já economizou muito aí. Só de você ter deixado os remédios de lado já foi uma economia grande. Mas obrigada, viu, Maristela, por ter participado, por ter vencido a vergonha, estar aqui com a gente, tá? Fico muito, muito feliz. Hoje você é um testemunho de vitória. Tá? Só o começo aqui da sua colheita, tá? Muito, muito, muito feliz mesmo, viu? Obrigada por ter compartilhado. Obrigada a você, Michelle. Eu agradeço assim imensamente, né? Primeiramente Deus, né? Porque quando todas as minhas forças, todas as alternativas que eu tinha, né, para mim já tinha acabado. E Deus, né, lembrou de mim, apareceu com o VBE na minha vida, né? Um caminho que Deus colocou. Eu agradeço imensamente pelo dia que eu te conheci. E agradeço toda a equipe, né? Todos os alunos do VBE, todos os meus familiares, amigos, todo mundo que está aí com a gente nessa luta, né? E eu sempre falo assim, gente, vamos jogar a vida, vamos competir com honestidade, tudo certo, sabe? Vamos perdoar, vamos amar, porque foi isso que eu aprendi. Agora eu já quero sair perdoando todo mundo por aí, que nem fez nada por mim, eu já quero sair perdoando todo mundo, porque é leve, sabe? Porque assim, meu pai sempre ensinou, né? O perdão, a honestidade vem de caráter, né? Vem da gente. E assim, eu tava me culpando, porque eu não tava perdoando, sabe? Eu tava guardando mágoa dentro das pessoas dentro de mim. Eu vi que isso tava me prejudicando, né? E hoje eu agradeço muito, muito, imensamente o VBE, agradeço você, Michelle, que Deus continue te abençoando, te iluminando, porque não é fácil, né? Por trás dessa tela aí tem uma Michelle filha, uma Michelle esposa, uma Michelle mãe agora, né? Que Deus te guia em todos os caminhos da sua vida, que Deus cumpra o desejo do seu coração, que Deus te dê força sempre para você estar ajudando aí, como você me ajudou, e milhares de pessoas te agradeço por tudo, por toda a ajuda que eu recebi de você. É uma imensa gratidão. Obrigada, viu, Maristela? Obrigada. Eu desejo uma ótima semana e muita, muita bênção para você, chuva de bênçãos, chuva de tudo, porque eu fico muito feliz, viu? Esse momento para mim é muito gostoso de conhecer mais da história de vocês e ver toda essa mudança que eu vi, né? No começo ali você era uma pessoa quando entrou e você hoje é outra pessoa. A gente vê até aqui na sua história, né? No nosso bate-papo. A live começou num tom e está terminando em outro, né? Começamos num tom de sofrimento e estamos terminando num tom de vitória. É nítido a sua transformação, é nítido. Você tinha que ser muito boa atriz para fingir isso aqui tudo. A Globo tava te perdendo, viu? Hollywood, então, cinema tava te perdendo. Nossa, é uma imensa. Mas obrigada. E agradeço pelo dia que eu te conheci. Quem não conhece a Michelle, a gente tem que conhecer, viu? Porque o sorriso dela, pessoalmente, o abraço é aconchegante. Teremos oportunidade, se Deus quiser, ainda faremos um dia um encontro de todas nós, né? Bebetes, teremos nosso encontro com certeza, vamos organizar aí, agora que os eventos já estão voltando, tudo, quem sabe, né? Se já foram passar férias em Caldas Novas, às vezes a gente faz um encontro aqui em Caldas Novas, né? Uma oportunidade de vocês conhecerem as águas quentes e a gente fazer um encontro. Fiquei aqui pertinho, né, Maristela? Não, fui não. Então você pode pôr na sua caixinha do sonho aí, né? Viu? Passar um final de semana com o maridão. Se organiza, que é pertinho de Goiânia. Só precisa organizar. Então, um beijo pra você, viu? Beijo, Michelle. Beijo pra todo mundo. Obrigada. Com Deus. Gente, esse foi o histórico, né, da Maristela. Foi muito gostoso conversar com ela. Fico tão realizada, tão feliz de toda essa transformação, né, que ela passou e é maravilhoso mesmo. Muito, muito, muito feliz. O VBE é muito mais que um programa de alimentação, mas ele é um programa que vai equilibrar seu corpo, sua mente, sua alma. Né? Nós vamos curar altas áreas da sua vida que você nem sabia que você precisava. Isso vai acontecer
naturalmente, o processo, mas você precisa entrar no processo. Lembrando que esse é um vídeo de aquecimento para a revolução da endometriose que vai acontecer entre o dia 7 e o dia 13 de agosto. Passos para conseguir se livrar das dores e aumentar sua fertilidade de uma forma natural, sem medicamento ou mesmo cirurgia. Para se inscrever no meu evento da Revolução da Endometriose, que é 100% online e gratuito, é só clicar no link que está na descrição desse vídeo.